amigos. Philips Matchline, a melhor combinação de imagem e som. Philips Matchline Super Flat combina o melhor da imagem com o melhor do som. Oferecimento cerveja Antártica. Olho tem festa, tem Antártica. Fundos de investimento Banco Real. Quem pensa, investe. Novo Astra, agora com 4 portas. E lubrificante F1 Master Ipiranga protege mais seu motor. Schumacher no topo do mundo. A McLaren faz cara feia e Mika Häkkinen promete o troco. Quem ganha a batalha de Barcelona? Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A partir de agora, você vai girar no circuito da Catalunha a mais de 200 km por hora. Ferrari, McLaren e os brasileiros Rubens Barrichello e Pedro Paulo Diniz. Grande Prêmio da Espanha, com Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Acelere ao vivo, na tela da Globo. Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Montmeló, perto de Barcelona, onde daqui a pouco será corrida em todas as suas emoções. O Grande Prêmio da Espanha, a quinta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1999. Imagens gerais do autódromo, que traz um excelente público, que vai ter Mika Häkkinen mais uma vez largando na pole position, Irvine com a Ferrari na primeira fila, Coulthard contra a McLaren em terceiro, Schumacher na segunda fila em quarto com a outra Ferrari, Rubens Barrichello larga na sétima posição, Pedro Paulo Diniz larga em 12º, serão 65 voltas de muita emoção, uma corrida que promete uma briga intensa, principalmente, claro, entre as duas McLarens à frente com as duas Ferraris. A briga, Schumacher é o líder do campeonato, Schumacher leva uma boa vantagem no campeonato para Mika Häkkinen, tem 26 pontos, o Irvine 18, o Mika Häkkinen 14, o Frentzen 13, são os 4 primeiros colocados. Já voltamos, em definitiva, aqui de Montmeló, na Espanha. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Para proteger mesmo o carro que você ama, você tem que passar no posto Ipiranga. Só lá você encontra o lubrificante F1 Master, que reduz o desgaste e aumenta a vida útil do motor. Se você gosta de festa e de internet, então entre no site www.ondetempfesta.com.br. Aqui, a Cerveja Antártica vai dizer onde vão rolar as melhores festas na sua cidade. Você vai poder divulgar a sua própria festa, vai entrar nas salas de bate-papo mais animadas e muito mais no www.ondetempfesta.com.br. É festa na internet. E onde tem festa, tem Antártica. Este é o novo Hip Hip Bright. Com Hip Hip Bright, as suas louças ficam mais brancas, as suas roupas ficam mais brancas, os seus cabelos e os seus dentes muito mais brancos. Hip Hip Bright é tanto branco que... Deu branco. Vai. Bom, mas isso não é importante. O importante é que o Banco Real tem Real Master, que dá 10 dias por mês sem juros no cheque especial. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Anda, corre, acelera. Tá pensando que eu sou o quê? Corsa Super, com um novo motor 1.0 16 válvulas. Mais potência e desempenho como você gosta.
16 válvulas. Eu, hein? Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo. Você está vendo aí o Rei Juan Carlos, junto do posto de comando da direção de prova. Ele passeou aqui a pé pelo grid de largada e inclusive teve a sensação de andar no Fórmula 1 McLaren duplo, conduzido pelo ex-piloto Martin Brundle. O Rei Juan Carlos hoje, poucos instantes atrás, você vai conferir aí o grid de largada. Vamos conferir o grid de largada, depois vamos ver a volta que o Rei Juan Carlos deu aqui no circuito de Montmeló. Hackney Irvine na primeira fila, 1:22.088 o tempo do Hackney. Segunda fila com Coulthard e Schumacher, sempre McLaren e Ferraris nas duas primeiras filas. A surpresa Alesi em quinto, Villeneuve também uma certa surpresa com a BAR na sexta posição. Companheiro de equipe de Ricardo Zonta, já vamos falar dele, ele vai acompanhar a corrida aqui com a gente. Felizmente estará de volta já na próxima corrida. Já a gente fala, Barrichello em sétimo, Frentzen na oitava posição, Trulli em nono, Ralf Schumacher na 10ª posição. Aí vem a sexta fila, que vai trazer na 11ª posição o Damon Hill. E ao lado dele o Pedro Paulo Diniz. Aí está o Damon Hill, Pedro Paulo Diniz largando em 12º, Fisichella é 13º, Herbert é 14º. Depois nós vamos para as posições finais e vamos aproveitar agora para mostrar as imagens desta experiência que o Rei Juan Carlos fez andando no McLaren de Fórmula 1, o McLaren duplo com o Martin Brundle, dirigindo, deu uma largada com o Rei Juan Carlos. Olha só, aí, você está vendo aí o McLaren duplo, o Martin Brundle e atrás o Rei Juan Carlos com um capacete feito especialmente para ele, King Juan Carlos. E aí ele experimentou o que é andar no Fórmula 1 em velocidade alta, ali ele atrás meio que se segurando, não deve ser fácil. Vida de rei também não é fácil, não. A experiência que ele fez e depois aí está o Rei Juan Carlos ao lado do Martin Brundle, acenando para os seus súditos. Aí o final do grid, De La Rosa 19º, Takagi 20º, Gene 21º, Luca Badoer na 22ª posição. Já a largada para o Grande Prêmio da Espanha. Serão 65 voltas, cada uma com 4.728 metros, um total de 307 quilômetros, 336 metros. Mika Hakkinen pela quinta vez largando na pole position. Com o Irvine agora a seu lado, vamos ver o que o Irvine apronta aí, largando na primeira fila, ao lado de Mika Hakkinen. David Coulthard é o terceiro, Schumacher experimenta largar na segunda fila, na quarta posição, isso deve dar um novo brilho para a corrida, que ele vai para cima, não tenha dúvida nenhuma. Aí está o Irvine. Rubens Barrichello tem a sua pior posição de largada no ano, mas está otimista pelas condições do carro e pelas condições da pista, acha que pode recuperar os pontos que a suspensão quebrada acabou lhe tirando na corrida de Mônaco. E Pedro Paulo Diniz, que não teve um bom acerto ontem do carro no treino, copiou o acerto do carro de Alesi, que fez o quinto tempo, e também tem a expectativa de uma ótima corrida, de finalmente chegar ao final de uma corrida. Ele que estava em quarto na Austrália quando quebrou, em sexto no Brasil quando foi atropelado pelo Takagi, estava brigando pela sexta posição em Mônaco quando bateu, tem a certeza de uma boa corrida. Aí vão os carros para a volta de apresentação e aquecimento dos pneus, eles vão girar pelos 4.728 metros. Eu falava do Ricardo Zonta, que está aqui, já ele vai falar. Essa é a grande notícia do final de semana. Ele chegou aqui acompanhado por seu empresário Geraldo Rodrigues, fez todos os testes com o Dr. Sid Watkins, pulou no pé machucado, fez tudo que tinha que fazer, passou, está liberado, quarta-feira já vai estar treinando em Silverstone e já vai estar conduzindo a sua BAR na próxima corrida no Grande Prêmio do Canadá. A gente vinha dizendo sempre, Reginaldo Leme, que ele estava resguardado por um bom contrato, que o Geraldo trabalhou, estava feito, era piloto garantido também na McLaren, estava sossegado, mas ele estava torcendo por um dia pela oportunidade de vê-lo de novo na pista. Isso vai acontecer no Canadá, essa é a ótima notícia antes do início da corrida, e uma corrida que promete, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. É realmente uma corrida que promete, porque nessa não há justificativa nenhuma para uma equipe não mostrar tudo que tem para a temporada. A Austrália era estreia. Brasil, as equipes andam uma vez por ano. Imola, os carros tinham mudado bastante antes dessa corrida. Mônaco é Mônaco. E agora Barcelona, que é o circuito que todos conhecem muito bem, porque é aqui que treinam durante o ano todo, principalmente para fugir do frio da Inglaterra, o frio da pista de Silverstone. Características: é uma pista sem complicações, mas é extremamente crítica para pneus. Primeiro, porque tem curvas de média e de alta. Aí a força G atua mais fortemente, quer dizer, o pneu desgasta
desgasta mais. Segundo, tem uma reta muito longa em que a temperatura da borracha chega a ser significar um superaquecimento, que isso tudo prejudica bastante a durabilidade. E tem mais, é uma constante mudança de direção do vento aqui nesta pista. Isso atrapalha também bastante, faz com que mesmo um piloto como o Schumacher, que é o reloginho de sempre, não consiga fazer todas as voltas com a mesma regularidade. Falar em boa notícia, outra boa notícia ali, apareceu a câmera on-board no carro do Rubinho. Ela vinha sendo usada apenas no carro dos pilotos locais, foi usada no carro do Rubinho no Grande Prêmio do Brasil, no carro do Fisichella no Grande Prêmio de San Marino, no carro do Paris no Grande Prêmio de Mônaco. Ontem estava no carro do Pedro de la Rocha, ele estava reclamando. Está aí no carro do Rubinho, pelo menos pintou agora no carro do Rubinho. Aí vem chegando eles para as posições definitivas de largada. Mika Häkkinen na pole position, ele vai a seu lado na primeira fila. Coulthard na terceira posição e Schumacher logo do lado. Depois vem Alesi e Villeneuve. A quarta fila tem Barrichello e Frentzen. A quinta, Trulli e Ralf Schumacher. A sexta, Damon Hill e Pedro Paulo Diniz. Aí você vai vendo o Frentzen colocando o carro ali. Mika Häkkinen, Irvine, Coulthard, Schumacher, Alesi, Villeneuve, Rubinho, Frentzen. São as quatro primeiras filas. Aí os últimos vêm se posicionando, são os 22 carros, como sempre, na largada. Vamos para 65 voltas, a maior reta de circuito de toda a Fórmula 1. Terceira luz acesa, vamos para a largada. Sobe o giro dos motores, quarta, vão à largada. Häkkinen e Irvine na frente, vamos para a largada. Irvine tenta forçar, Häkkinen larga bem, Schumacher tenta pelo meio. Lá vem o Coulthard, Häkkinen pula na frente, o Coulthard vem para a segunda posição. Alesi vem pelo lado tentando ganhar posições. O Villeneuve vem brigando o Villeneuve, veja o Coulthard, deu um chega pra lá no Irvine, mergulha Coulthard, lá vem o Villeneuve por fora de todo mundo, para ocupar a terceira posição, deixando as Ferraris brigando pela quarta posição. Häkkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Villeneuve é o terceiro, Schumacher é o quarto, Irvine que larga muito bem, largou mal e caiu para a quinta posição. E aí os carros ficando no grid de largada, você viu lá Gene e Panis. O Panis largava na 15ª posição, o Gene em 21º. Lá vai o Schumi para cima do Villeneuve. Ele não quer perder tempo, não quer deixar que Häkkinen e Coulthard fujam muito à frente. Olha, o Gene está parado. Se ele ficar parado aí, nós vamos ter outra largada. Porque ele está parado no meio da pista. Vamos ver o procedimento do diretor de prova. Aí vem os carros com o Häkkinen. Você está vendo aí o carro do Gene, finalmente dá a impressão de que vai pegar. Os fiscais tentam tirar de todas as fotos, tem que botar na grama. Tem que tirar e jogar para a grama. Isso, bota na grama, senão vamos ter que ter outra largada. Finalmente consegue botar ali na grama, ao lado da pista, o carro do Gene. É um pouco de óleo, mas está na reta. E eles vêm para completar a primeira volta. Você viu o Alesi passando. O Schumacher não conseguiu ultrapassagem em cima do Villeneuve. Häkkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo. Villeneuve é o terceiro, Schumacher é o quarto, Irvine é o quinto, Trulli é o sexto. Alesi é o sétimo, Ralf Schumacher é o oitavo. Frentzen é nono, Barrichello não largou bem, caiu para a 10ª posição. Pedro Paulo Diniz confirma a 12ª posição. De onde é que saiu o Trulli aí da 9ª posição para ocupar a 6ª posição? Ele pulou muito bem quando o Villeneuve pulou, ele pulou junto. O Häkkinen já vai tentando abrir. Ele e Coulthard era tudo que o Häkkinen queria e precisava. Largar na frente e ter o Coulthard ali como segundo colocado. Teoricamente ele deveria estar à frente das Ferraris. Mas está à frente de Villeneuve, que fez uma largada excepcional. Enquanto o Coulthard dava um chega para lá no Irvine. Enquanto o Schumacher não achava a posição, ele mergulhou por fora. Fez por fora a primeira perna daquele Szinho do final da reta. E conseguiu a terceira posição. Rubinho perdeu 3 posições, caiu para 10º. E Pedro Paulo Diniz sustentou a 12ª posição. Olha lá a pressão do Schumacher em cima do Villeneuve. Chega a impressionar o rendimento da BAR nesse princípio de prova. Vai deixando o Ricardo Zonta animado. Ele que está aqui acompanhando. Na hora que o Villeneuve pulou por fora, eu olhei para ele, ele abriu um sorriso imenso aqui. Disse, bom, o cara tá bom, pelo menos no começo. É o que ele vai estar conduzindo de novo a partir da próxima corrida do Grande Prêmio do Canadá. E olha como o Villeneuve vai se sustentando ali na frente do Schumi. Villeneuve aí é o terceiro, Schumacher é o quarto. Häkkinen e Coulthard já completaram a volta. Villeneuve, Schumacher e Irvine também. Passa o Trulli, passa Alesi, Ralf Schumacher, Frentzen, Rubinho em 10º. Pedro Paulo Diniz segue na 12ª posição, está logo atrás do Johnny Herbert, que é o companheiro
de Rubens Barrichello e está na frente do Damon Hill. Damon Hill também perdeu 2 posições. 2 voltas completadas, Reginaldo. Surpreendente a performance do Villeneuve com a BR nesse princípio de prova. A largada foi excepcional, mas teoricamente ele já deveria ter sido ultrapassado aí pelo Schumacher. O Villeneuve jogou tudo nos treinos, optando pelo pneu mais mole, e na corrida ele conseguiu aquela largada excepcional. Então, as 2 Ferraris também têm pneus moles, mais moles, quer dizer, a chance da Ferrari agora, ela está indo para a briga com a McLaren, porque a McLaren tem um pneu médio, e o Villeneuve não deixa, quer dizer, a coisa está muito ruim para a Ferrari nesse início de corrida. Veja só a diferença, o Hakkinen virou 1,25,8 e depois o Schumacher já virando 1,27,2, 1 segundo e 4 já nessa volta. Exatamente porque o Villeneuve na frente também virou 1 segundo e 2, ele virou o mesmo tempo do Villeneuve, ele está limitado ali pelo tempo do Villeneuve. E essa é uma pista que teoricamente dá a impressão de ter muitos pontos de ultrapassagem pelas curvas longas, mas principalmente pela reta muito longa, para decidir no final da reta. Mas conversando com os pilotos, eles chegam à conclusão que não é tão fácil assim a ultrapassagem aqui. Veja lá como já aumenta a distância das 2 McLaren para a Villeneuve, que é o terceiro, e como continua em cima dele o Schumacher ali. E aí a repetição da largada. Veja o Hakkinen pula bem, o Irvine distracionou. Você vê lá como o Villeneuve abre e vem lá para fora. O Schumacher fica encaixotado ali no meio. Veja só, o Schumacher está atrás do Coulthard ao lado do Irvine. Toma, chega para lá o Irvine. Ó, sai para lá. Aí ele vem para cima do Schumacher. O Villeneuve vem por fora, passando todo mundo por fora. Belíssima manobra do Villeneuve, mas ele foi ajudado pelo Coulthard, que deu um chega para lá no Irvine e uma trancada no Schumacher. Ele fez o papel dele ali de auxiliar do Mika Hakkinen. E o Villeneuve aproveitou e deu a volta. Só não vou chamar de escudeiro, porque escudeiro é o nome oficial do Irvine, né? Ele é o escudeiro do Schumacher. Então o Coulthard ficaria como auxiliar do Mika Hakkinen. É uma corrida extremamente decisiva para a McLaren, que o ano passado chegou aqui com 3-1 em cima da Ferrari, e esse ano está exatamente o placar inverso. A Ferrari ganhou 3 e a McLaren ganhou 1 até agora. Então ela precisa sair daqui com essa vitória. E o Villeneuve continua determinando ali o ritmo para o Schumacher, já deve estar começando a ficar angustiado ali, vendo as McLaren fugindo à frente. 4 voltas completadas. Hakkinen virando um 25,3. Coulthard virando um 25,7. E o Villeneuve virando 1,26,7. O Schumacher 1,26,7. O Irvine 1,26,7. Todos eles limitados pelo ritmo de corrida do Villeneuve, que está ali à frente das 2 Ferraris, e as McLaren continuam abrindo na frente. Ricardo Zonta, antes de mais nada, felicidade de todos nós. Vou saber que você passou em todos os testes médicos e já vai estar de volta, vai estar nos treinos em Silverstone na quarta-feira e firme na corrida no Canadá, é isso, né? Ontem foi um pouquinho difícil o teste que eu fiz. Tive que pular com o pé machucado e eu estava bastante nervoso antes se eu ia conseguir ou não. Então, graças a Deus eu consegui. Agora tenho treino quarta-feira já. E eu estou muito feliz mesmo por ter conseguido e estar participando da próxima corrida no Canadá. Aí, tá sorrindo, tá rindo à toa. E diga uma coisa, antes que o Reginaldo lhe faça uma pergunta. Teoricamente deveria ser um circuito com uma certa facilidade de ultrapassagem, mas não é difícil passar aqui. A última curva, a entrada da reta é uma curva veloz, de 4ª, 5ª marcha, e então a aerodinâmica, a força aerodinâmica perde bastante se você estiver colado com o carro da frente. Olha o Vurs passando reto aí. E então é muito difícil fazer a ultrapassagem na reta aqui dos boxes. Quer dizer, porque é difícil você contornar a curva próximo. Você perde pressão aerodinâmica e ele pode escapar. E aí depois não dá para mergulhar para disputar a freada. Não dá, só se for numa outra curva, uma saída de curva de baixa, numa outra freada bastante forte, daí a ultrapassagem é mais fácil. O que eu queria saber do Ricardo é o seguinte, no alto nível de exigência que um piloto de Fórmula 1 sofre, ficar mais de um mês sem pilotar, nem mesmo treinar, isso aí deve causar alguma coisa. Então como você vai recuperar esse tempo perdido a partir desse treino de Silverstone? Com certeza, é muito difícil para mim ter ficado fora dos treinos, das corridas, olhando sempre 3 grandes prêmios que foram, ficar olhando de fora. Então acho que nunca passei nada tão ruim como foi. Eu estava ansioso, nervoso, não sabia o que fazer para estar aí de volta. Aí o nosso Ricardo Zonta já está de volta nessa quarta-feira no treino em Silverstone e você já vai poder torcer por ele a partir do Grande Prêmio do Canadá daqui a 15 dias. 5 voltas completadas.
Rubens Barrichello segue na 10ª posição, Pedro Paulo Diniz na 12ª. Aliás, nenhuma alteração em todas as posições. A não ser o Wurz, que perdeu posições ali porque deu aquela escapada, foi na grama e voltou. E olha só como o Schumacher vai para cima ali do Villeneuve. Já eles vão chegar na curva que se referia o Zonta, que é a curva à direita, que traz para a grande reta. Então ali o piloto teria que fazer juntinho para chegar na reta, pegar o vácuo e tentar a ultrapassagem. É que se você vem muito junto, você perde a pressão aerodinâmica, ou seja, não funciona ali a pressão do ar em cima do spoiler dianteiro, e aí ele tem que entrar assim, ó, afastado na curva. Aí não tem como chegar e mergulhar, para aproveitar o vácuo e disputar a freada no final da reta. Por isso ele fica seguindo aí, continua no ritmo de corrida do Villeneuve, e o Villeneuve, com este ritmo de corrida, vai permitindo que as McLaren possam abrir cada vez mais à frente. Isso com 6 voltas completadas. Rubens Barrichello está 1,5 segundos atrás do Frentzen, que é o 9º. Pedro Paulo Diniz está 6 décimos atrás do Herbert. Está coladinho ali atrás do Herbert para tentar passar para a 11ª posição. Aí você vê a última volta do Hakkinen e do Schumacher, depois a melhor volta, 1,25,3 contra 1,26,7. 1 segundo e 4 a diferença da melhor volta do Hakkinen para a melhor volta do Schumacher. Esse resultado que vem conseguindo o Villeneuve é resultado de muito trabalho. Uma equipe pode ser nova, pode ser estreante, como é o caso da BAR, mas que tem dinheiro bastante e que quando montou a equipe trouxe gente eficiente, só da Williams contratou 26 técnicos. Então é uma equipe que vem trabalhando bastante. Agora para essa corrida, por exemplo, tem uma asa nova, uma asa dianteira. Para o Canadá já tem uma asa traseira nova. O Villeneuve tem treinado bastante e a equipe vai mostrando resultados sem dúvida nenhuma. Constância é uma outra história. O Villeneuve é um piloto já foi campeão do mundo, é um piloto que disputou ali de igual para igual com o Schumacher, pelo menos durante uma temporada, e a outra em relação ao Damon Hill, quer dizer, ele está ali e tem condição de segurar a posição. Agora, constância é outra história. É uma corrida de 65 voltas, muito calor, temperatura bastante elevada também na pista. Isso tudo contribui aí para, claro, provavelmente a Ferrari conseguir superar. Ele vai ter uma situação parecida na primeira corrida, a única que fez o Ricardo Zonta, quando o Schumacher veio de retardatário, porque ele tinha ficado antes da volta da apresentação, largou de trás e ficou atrás do Ricardo Zonta em várias voltas. O Zonta ficou na frente do Schumacher ali na primeira corrida. Ele sorri aqui, abre o sorriso. Tá rindo à toa. Tudo que você fala com ele dá risada. E o melhor dessa equipe, na verdade, vem no ano que vem, que tem o motor Honda já acertado e que vai substituir esse motor Supertech. Aí sim a equipe já preparada, com 1 ano de experiência, vai ser uma grande equipe mesmo. Vamos com 8 voltas e o que acontece é que a vantagem do Hakkinen é cada vez maior. Ele deu ali uma balançada, está andando no ritmo forte, tentando colocar cada vez mais vantagem para passar a ter uma sequência de corrida mais tranquila. Veja a diferença do Villeneuve para o Schumacher, que não existe, ela é absolutamente visual. O grande problema é que o Hakkinen já abriu praticamente 12 segundos de vantagem para o Villeneuve, que é o terceiro, abriu 11 segundos e 9 de vantagem para o Villeneuve. Tá muito bonito ali o Villeneuve segurando o Schumacher, mas para a corrida não é bom negócio não. O Schumacher tinha que tentar partir para cima das McLaren. Ele não consegue fazer, em hipótese alguma, essa ultrapassagem em cima do Villeneuve. Rubens Barrichello segue em 10º, Pedro Paulo Diniz em 12º. Rubens Barrichello 1,5 segundos atrás do Frentzen e o Diniz 9 décimos atrás do Herbert. O Alesi tem a 7ª posição, companheiro de Pedro Paulo Diniz. Aí De La Rosa, piloto da casa, TV espanhola, dá aí uma força, tá certo ela? Dá uma força pro De La Rosa, o piloto da casa. Nós vamos pela volta de número 9, 8 voltas já foram completadas. O Rubinho Galvão não tem o carro acertado como ele queria. Não conseguiu, a Stewart não conseguiu repetir aqui o resultado dos treinos livres. O Rubinho é ainda hoje o piloto com a melhor marca obtida com os carros 99, isso em março, quando ele virou 1,20.4, para você ter uma ideia. A pole position de 98 é 1,20.2 e agora eles viraram a pole position dessa corrida foi de 1,22, foi bem mais alto. Então a Stewart, todas as outras caíram bastante, mas a Stewart não se acertou. Mas o Rubinho, com o pneu mais duro das duas opções que a Bridgestone trouxe, espera fazer uma corrida realmente desse tipo, tranquila, com um bom ritmo, e para o final da corrida ele pode aí lutar pelos pontos. Ele quer recuperar os pontos que ele achou que já tinha ganho em Mônaco e acabou perdendo. Veja como a vantagem vai aumentando. Eu disse na volta anterior que era de 11 segundos e 9, agora já passa a ser acima dos 14 segundos, vai aparecer aí agora, veja só. Depois da volta de número 9, o Hakkinen oculta
E a vantagem do Hakkinen para o Villeneuve, que é o terceiro, 14,264. O Schumacher vem ali na balada, o Irvine já fica um pouquinho para trás. E o Trulli, sim, o Trulli já está 4 segundos e 7 atrás do Irvine. Ficam como sempre os quatro, as duas McLaren e as duas Ferrari. E o Villeneuve ali pelo meio. A tendência é que os pilotos façam duas paradas. Essa é a tendência da prova. Alguns com os pneus mais macios, outros com os pneus médios, a não ser que alguém esteja preparando aí uma surpresa de fazer apenas uma parada para tentar dar o golpe e tentar levar vantagem no tempo que se perde entre desaceleração, entrada no box, o tempo de troca de pneus, reabastecimento, o limite dos 120 km no box e recuperar a aceleração depois de entrar na pista, além do pneu frio na primeira volta. Se o Schumacher tivesse conseguido o que a Ferrari pretendia, ele com pneus mais moles que os da McLaren, e largar brigando ali com o Mika Hakkinen, a ideia talvez fosse fazer inclusive 3 paradas, o Schumacher. Porque com ele é possível, aquela história de fazer andar num ritmo mais forte, como ele teve que andar em Imola, 15 voltas, com ele é possível. Mika Hakkinen já completou 10 voltas, entrou pela 11ª volta. Sempre Hakkinen em primeiro, Coulthard em segundo, Villeneuve em terceiro, Schumacher em quarto, Irvine em quinto, Trulli na 6ª posição, Barrichello é o 10º, Pedro Paulo Diniz é o 12º colocado. Clube você, uma nova emoção a cada dia. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Aí você vê a vantagem de Hakkinen para Coulthard. É muito forte realmente o ritmo de Mika Hakkinen. Ele virou a última volta, se bem que a última volta ele virou em 25,6, o Coulthard virou 25,4. O Villeneuve, 1,26,7. É 1 segundo, 1 segundo e 2, 1 segundo e 3 por volta. Daqui a pouco é uma semana inteira. A vantagem do Hakkinen para o Coulthard. Você viu que deu uma travadinha no dianteiro esquerdo ali o Villeneuve. Já vai fazendo o limite extremo para permanecer ali na frente do Schumacher. Aí o Mika Hakkinen, ninguém à frente dele. Você vai confirmar as posições depois de 10 voltas. Nós já estamos na 11ª. Hakkinen, Coulthard, Villeneuve, Schumacher, Irvine e Trulli são os 6 primeiros colocados. O Alesi vem na 7ª posição. O 8º colocado é Ralf Schumacher. O 9º é Frentzen, o 10º Barrichello, o 11º Herbert, o 12º Pedro Paulo Diniz. Melhor do Hakkinen 25,2, melhor do Schumacher 26,7. Como é que ele vai fazer para dar mais rápido que o Alesi não sai da frente? Aí você vai vendo Barrichello, Pedro Paulo Diniz, todas as posições depois de 10 voltas, só que agora nós já estamos na volta de número 12. Já os 5 primeiros colocados na volta de número 12. Hoje, 1h15 da tarde, a alegria invade o planeta Xuxa. Eu falei Alesi, agora é Villeneuve. Onde eu disse Alesi, você entende a Villeneuve. O Villeneuve está na 3ª posição, o Alesi está em 7º. Aí vai o Villeneuve com a nova BR, o Schumacher sempre ali atrás. Ainda não houve um ataque, só houve um ataque direto do Schumacher na primeira volta. 3ª ou 4ª curva, ele tentou um ataque ali em cima do Villeneuve, o Villeneuve fechou-lhe a porta. E por ali ele ficou. Você vê que praticamente não há diferença de volta do Villeneuve, que é o 3º colocado, para o Schumacher, que vem na 4ª posição. Curioso é como largou mal o Irvine, que tem por característica largar bem. Ao largar mal, ele permitiu tudo isso aí. Que ele permitiu que o Coulthard desse um chega para lá nele, permitiu que o Coulthard se posicionasse à frente do Schumacher, e em se posicionando à frente do Schumacher, o Coulthard permitiu que o Villeneuve passasse os 3 por fora. Se o Irvine tivesse largado bem, a história da corrida seria outra, completamente diferente desde o princípio. Aí você vai sempre vendo o Villeneuve na 3ª posição e o Schumacher atrás dele. Essa é a curva que o Jota se referia. Você não pode fazer muito próximo, senão você não tem a firmeza no carro ali, no chão, para contornar a curva. Você viu ali o Alesi, aquele sim, o Alesi. Agora o Schumacher chegou mais perto. Você vê que parece que ele vai para o ataque definitivamente. Já está na hora de ir para o ataque. Já pode ter um certo desgaste de pneus no carro do Villeneuve, porque afinal de contas a Ferrari é um carro teoricamente mais equilibrado do que o BAR, e com isso, para o Villeneuve permanecer na frente do Schumacher, ali há um desgaste de pneus maior. Olha só, dá outra travada no dianteiro esquerdo. Então o Schumacher está vendo isso ali atrás, sentiu que a hora é essa.
Essa é a hora dele partir para o ataque. Lá vai o Schumacher para cima do Villeneuve. Quem não se lembra aí há 2 anos a briga dos dois, valendo o título mundial. Um chega para lá meio esquisito. O Villeneuve não vai dar mole pro Schumacher ali de jeito nenhum. 13ª volta num total de 65 voltas no Grande Prêmio da Espanha. Sempre o Schumacher ali na perseguição ao Villeneuve. O Irvine, que estava mais atrás, já se aproxima de novo. Você vê aí a volta número 12, 1:26:9 do Villeneuve, 1:28 do Schumacher, 1:26:7, 1:26:7, 1:26:7, 1:26:7. Eles estão andando um coladinho no outro. É evidente que não fazia a volta no mesmo tempo, né? O Irvine passa ali atrás. Os 5 primeiros já completaram 13 voltas, entram pela volta de número 14. Vamos ver se agora que o Schumacher vai para cima. Foi nesse ponto que ele tentou partir para cima do Villeneuve. Sempre aí a informação das posições e não há nenhuma alteração em todas as posições. Barrichello é o 10º, só que está perdendo contato com o Frentzen. Agora já está 2 segundos e 8 atrás do Frentzen. E o Pedro Paulo sempre coladinho ali no Herbert. O Pedro Paulo está em relação ao Herbert, como o Schumacher está em relação ao Villeneuve. Só que também não consegue a ultrapassagem. Balançou o Villeneuve ali. Depois teve a saída de curva um pouquinho mais forte o Schumacher. Ele se aproxima de novo. O Villeneuve está usando da pista para lá. E o Schumacher vem para cima. Aí Villeneuve agora sim não há diferença nenhuma. Enquanto o Hakkinen já completa a volta de número 14. Sobre seu companheiro de equipe, o Coulthard, ele já tem 4 segundos e 4 de vantagem. Isso com 14 voltas completadas. E aí todo esse tempo para que passe o terceiro colocado, que é o Villeneuve. Schumacher agora entrou um pouquinho mais perto da reta, mas não o suficiente. Aí já dá o vácuo, aí puxa. Aí ele tenta chegar. O Irvine vem atrás, mas veja que não há possibilidade de ele tentar um ataque na freada no final da reta. Ele tenta um melhor contorno aí, mas vai seguindo firme na terceira posição o Villeneuve. Já são 14 voltas que o Villeneuve vem segurando ali o Schumacher. E com isso abre cada vez mais o Hakkinen. A vantagem do Hakkinen, que é o primeiro, para Villeneuve, que é o terceiro, já vai a 20 segundos e 7 décimos. São 2 corridas distintas. Uma das McLaren lá à frente e outra que traz essa briga aí de Villeneuve, Schumacher, e o Irvine vem chegando. Cada vez mais próximo dos dois ali o Irvine. Já que o Villeneuve virou 1:27:1 essa última volta, o Schumacher, claro, ao mesmo tempo. E o Villeneuve virou, o Irvine virou 1:26:7. Tirou 4 décimos na volta anterior o Irvine. Também não quer dizer muito não, porque ele não vai para cima do Schumacher brigar com o Schumacher mesmo. Ele vai no máximo me acompanhar ali. O Trulli é o 6º colocado, Alesi é o 7º, Ralf Schumacher é o 8º, Frentzen é o 9º, Barrichello é o 10º. Pedro Paulo Diniz sempre próximo do Herbert. E com o Damon Hill coladinho ali atrás do Pedro Paulo Diniz. O Diniz está muito perto do Herbert, 0,8. O Rubinho está 2,8 atrás do frente. Os dois nessa última volta viraram exatamente o mesmo tempo, 1:27:384. Você viu como o Schumacher saiu ali do curvão que traz para a reta? Ele já deve estar dizendo como que horas que eu vou. Ou que hora que eu vou, né? Ele está indo ali para cima, tentando de todas as formas a aproximação. O Villeneuve vai sustentando a terceira posição. Restando 50 voltas, porque 15 voltas já foram completadas. E a McLaren vai abrindo. E o Villeneuve vai travando o dianteiro esquerdo. É a terceira vez ali que ele trava esse dianteiro esquerdo. Essa é uma curva mais fechada, e aqui é a curva número 5, que ele chama aqui a curva 5. Você tem o retão, depois você tem aquele S no final do retão, tem uma curva longa à direita, depois uma curva um pouco mais, com um ângulo um pouco mais fechado à direita, um mergulho e uma curva fechada à esquerda. É nessa fechada à esquerda, da freada forte, que ele está travando o dianteiro esquerdo ali. Villeneuve e Schumacher, vejam, sempre andando no mesmo segundo e no mesmo décimo. Sempre ali o Schumacher acompanhando o Villeneuve.
Volta de número 17 já para Mika Häkkinen e para Coulthard. O que o Zonta estava explicando de não poder entrar ali colado nessa curva, eu me lembro muito bem do Grande Prêmio do Japão em 91, quando o Ayrton conquistou o tricampeonato e o Mansell não teve essa paciência. Na curva no final da reta de Suzuka, que também é a mesma coisa, você não pode entrar muito junto ali, porque vem muito rápido e não tem pressão na frente do carro. E o Mansell, com a falta de paciência que ele era peculiar, quis entrar colado ali, o Ayrton fez a curva e ele passou reto e foi direto para a caixa de brita. É isso que o Zonta se referia. Se você está coladinho ali, a tendência de não fazer a curva é muito grande, né, Zonta? Perde totalmente o downforce da frente, a aerodinâmica o carro fica mais rápido perdendo a aerodinâmica e é normal que a frente saia escorregando no meio da curva. Por isso é que o Schumacher não consegue chegar naquela reta na hora, ou entrar na reta com possibilidade de pegar o vácuo, ser puxado pelo vácuo e fazer um ataque no final da reta. 17 voltas completadas por Häkkinen e Coulthard. 4 segundos e 9 a vantagem de Häkkinen para Coulthard. Você vai vendo aí o Rio 13º, Zanardi, Fisichella, Salo, Wurz, De La Rosa é o 18º colocado. Depois vem Takagi, Badoer, Panis e o Gene, que já parou. Ou está parado agora. Isso depois de 17 voltas. E aí ninguém passando, os pilotos continuam na mesma posição. Não quer dizer na mesma posição de largada, porque depende do que cada um conseguiu fazer na largada, de lucro ou de prejuízo. Mas depois da primeira passagem na primeira volta. A não ser o caso do Wurz, que deu uma escapada, foi na grama, perdeu 2 posições. E sempre o Schumacher atacando ali, ou tentando o ataque em cima do Villeneuve. Romantismo e muita emoção, hein? Amigos e amigos, hoje às 4 da tarde. Vai parando lá Erros. Vai parando o De La Rosa. É o De La Rosa parando para troca de pneus e reabastecimento. E aí já Erros, o piloto da casa. De La Rosa voltando, iniciando o retorno para a pista. Häkkinen e Coulthard já colocando uma volta. Você vai vendo o Häkkinen aí? Então bom. Ele já fazia uma passagem em cima de um retardatário, em cima da Minardi. Nos boxes. O Bassan. E eu tô vendo a Ferrari aqui, Bassan. Um minutinho só. Ferrari fica prontinha já para a primeira troca de pneus, hein? Alguém vem pro box. Diga lá, Bassan. A movimentação cresce aqui nos boxes. A equipe Stewart também já está preparada para o pit stop, mas é do Johnny Herbert. Quer dizer, é um momento já em que aqueles que vão parar já estão se posicionando. O Schumacher não consegue a ultrapassagem em cima do Villeneuve. E a Ferrari veio, se preparou, colocou os pneus ali, tirou aquele cobertor elétrico dos pneus, aí desistiram, voltaram todos lá para dentro. A troca da Stewart deve ser do Herbert, que está com o pneu mais mole. O Rubinho vai demorar um pouquinho mais, teoricamente. E no caso da Ferrari, os dois estão de pneu mole. Agora vamos ver, eles recuaram um pouco aí. Estava tudo armado realmente para esta volta e recuaram. Está tudo preparado. Essas coisas da Ferrari sempre fica aqui uma pulga atrás da orelha de que isso é uma armação que eles fazem. Eles vão lá, eles montam tudo, tira aquele cobertor elétrico do pneu, deixa tudo pronto. Aí de repente eles cobrem o pneu novo, volta todo mundo para dentro da garagem. Villeneuve deu outra travadinha ali, outra fritada. Já vai no limite extremo o Villeneuve, mas vai permanecendo na ponta. Você vê aí como saiu ali o Coulthard, como ele saiu do carro do De La Rosa e depois sai do carro do Badoer para colocar uma volta em cima dos dois. E confirma da Stewart, era o Herbert mesmo, já trocou e já saiu. O Herbert faz a sua primeira troca. Com isso o Pedro Paulo Diniz passa a ser o 11º colocado. Está atrás do Rubens Barrichello. Está a 5 segundos de 7. Os dois brasileiros. Barrichello está na 10ª posição. E o Diniz na 11ª. Aí você está vendo o Coulthard. Häkkinen e Coulthard já colocando uma volta. Em cima do Badoer, em cima do De La Rosa. E em cima do Panis.
Aí você vai vendo de Hakkinen para o Coulthard, 25,8 para 27,0. Você vai fazendo ali os comparativos. E o Schumacher já tem decorado tudo que está escrito ali no carro do Villeneuve na frente dele. E vai chegando o Irvine, que é o quinto colocado. Agora praticamente, repare, já não há mais diferença. Você vê o Wurz que está aí parado. Problema ali na roda dianteira, na dianteira esquerda. Na falta da tecnologia, 3 chutinhos, tudo bem. E vamos embora, vai o Wurz voltando. Ele tinha a 16ª posição quando parou. O ritmo de Pedro Paulo Diniz nessa hora é bem mais forte que o ritmo de Rubens Barrichello. O Rubinho realmente não está andando forte. O Rubinho virou a última volta em 1,27,2. O Pedro Paulo virou 1,26,4. Com isso, Pedro Paulo tinha 5 pontos. Ele andou aqui 8 décimos mais, tinha 5,7 atrás do Rubinho, já está 4,9. Aí Luca Badoer. Ele já tinha uma volta em relação aos líderes, já tinha tomado uma volta dos líderes, dos 2 primeiros colocados, faz a sua parada, volta para a pista. Já pararam o Wurz, o Herbert, o De La Rosa e o Badoer. Esses foram os 4 primeiros a parar para troca de pneus e para reabastecimento. Olha lá a dificuldade, agora já está travando também o dianteiro direito. Você viu que até o Schumacher tinha dado um certo espaço em relação ao Villeneuve, já travou ali de novo. Só que agora o dianteiro direito. Como eu acabei de falar agora na volta anterior, o Barrichello é o 10º, o Diniz é o 11º, o Pedro Paulo Diniz vai tirando de 7 a 8 décimos por volta em relação ao Rubens Barrichello. Vai se aproximando o Pedro Paulo Diniz de Rubens Barrichello. A diferença dos dois, o Rubinho largou com pneus médios, mais duros. E o Pedro Paulo Diniz largou com pneus mais macios. O Diniz perseguiu o Herbert se aproximando, encostando, não conseguiu passar. Quando o Herbert entrou para o boxe, aí o Diniz se viu livre para andar, porque tem um pneu mais mole e realmente vem tirando. A diferença era 5,7, foi para 4,2. Veja que dá a diferença de pneu quando o piloto tem pista limpa. O Pedro Paulo andou o tempo todo 8 décimos, 7 décimos na frente do Damon Hill. Quando ele não teve mais o Herbert na frente, ele tirou já 1 segundo e 7 em relação ao Rubinho, que tem pneus mais duros, e já aumentou para 2,5 a diferença dele para o Damon Hill, que também tem pneus mais duros. O Herbert saiu da frente, aí fica clara a diferença de quem tem o pneu mais macio. Villeneuve, Schumacher e Irvine. Vê que o Schumacher se aproxima ali na entrada da curva. Aí eles vão já vindo para as 3 curvas que trazem para a reta dos boxes. O Hakkinen tem 6 segundos de vantagem para o Coulthard. Esse quem está parado aí é Fisichella. O Mika Salo também parou. Já parou o Zanardi também, está no box. O Mika Salo, que é o companheiro do Villeneuve. Hakkinen, Coulthard, Villeneuve, Schumacher, Irvine, Trulli, Alesi, Ralf Schumacher, Frentzen, Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Damon Hill. São os 12 primeiros colocados. Aí completando a volta, o Villeneuve trazendo o Schumacher. Aí o Irvine. A Ferrari agora trabalhou, o Irvine vem pro box. O Irvine está no box. Hakkinen, Coulthard, Villeneuve e Schumacher. O Irvine foi pro box. Ele tinha pouca vantagem para o Trulli para ele tomar a posição, também para o Alesi. Vamos ver exatamente a posição que passa o Irvine. Isso depois da volta de número 23, que está sendo agora completada, prestes a ser completada por Mika Hakkinen, por Coulthard, Villeneuve e Schumacher. Esses 4 estão na mesma volta, na volta de número 23. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica. Onde tem festa, tem Antártica. Mika Hakkinen vai pro box. A TV Espanhola mostra aí o Villeneuve e o Schumacher. O Mika Hakkinen está aí no box.
O Coulthard passa. O Hakkinen vai voltar. Eles têm muita vantagem. O Hakkinen vai voltar na segunda posição, mas o Coulthard vai ter que parar, é claro. Você vai ver o Hakkinen que vai voltando aí. Ele tinha tanta vantagem que ele vai voltando exatamente ali na frente, ali. Entrando na reta, Villeneuve e Schumacher. Então Coulthard é o primeiro. Hakkinen é o segundo, Villeneuve é o terceiro, Schumacher é o quarto. São os 4 primeiros colocados. Esses os 4 primeiros colocados. A quinta posição é de Alesi. O sexto é Trulli, o sétimo é Ralf Schumacher. O oitavo é Frentzen. O nono é Barrichello. Irvine é o décimo. O 11º é Pedro Paulo Diniz. O Irvine voltou na frente do Pedro Paulo Diniz. Voltou entre Rubens Barrichello e Pedro Paulo Diniz. Você vê lá, você viu agora há pouco lá o Mika Salo e o Wurz. O Mika Salo é 16º, o Wurz é 17º. Eles estão brigando ali pela 16ª posição. O Coulthard vai completar a volta de número 24. Na primeira colocação, ele que ainda não parou. Isso que a McLaren não está pronta para ele não, mas a Ferrari está pronta para o Schumacher. E o Trulli já trocou também. A Ferrari está prontinha ali para receber o Schumacher. Coulthard completa 24 voltas. O Hakkinen vem agora para completar 24 voltas. Hakkinen completa 24 voltas. O Villeneuve vem para completar também 24 voltas, mas ele e Schumacher, os dois vão para o boxe juntos. Villeneuve e Schumacher. Os dois vão juntos. Schumacher já parou, o Villeneuve ainda não chegou. A posição do Schumacher na entrada do boxe. A do Villeneuve é lá embaixo. Vamos ver se ele consegue a ultrapassagem nos boxes. Depende do tempo de combustível. Pararam por tempo para fazer mais uma parada. Para 2 paradas. Olha o Schumacher lá. E a BR se atrapalhou toda, é nova. Tá aí começando, o Schumacher foi embora. E o Villeneuve ainda tá lá, saiu ali atrás dele. E olha só onde ele vai voltar. Veja só, 9.2 o tempo do Schumacher. Ele volta ali atrás do Ralf Schumacher. Ele volta atrás do Frentzen, perdão. A diferença acabou sendo de 2 segundos, de 7 do... Reginaldo tem sempre o tempo certinho aí. Schumacher 7.4, Villeneuve 9.2. Essa foi a diferença de trabalho no boxe. E para variar, como sempre acontece, o Schumacher ganhou uma posição agora no boxe. O Zanardi parado. Você vê o Zanardi aí. Deixou apagar o motor. E aí tem problema o Zanardi para voltar. 25 voltas completadas. Coulthard é o primeiro e o Hakkinen o segundo, 11 segundos e 8 atrás do Coulthard. O Coulthard vai ter que parar. O Hakkinen já parou. E aí nós vamos ter a terceira posição, porque a Alesi ainda não parou. Ralf Schumacher também não. O Frentzen também não. O mesmo acontecendo com o Barrichello, com o Pedro Paulo Diniz e com o Damon Hill. O Barrichello é o 9º, o Diniz é o 10º. O Alesi é o 3º. A 4ª posição é do Ralf Schumacher. A 5ª é do Frentzen. O 6º é do Schumacher. O 7º é Irvine. O 8º é Villeneuve. O 9º é Barrichello. O 10º é Diniz. São os 10 primeiros colocados. O Schumacher tem o Frentzen ali na frente e já vai para cima do Frentzen com pneus novos. Enquanto isso, o Damon Hill para no box para fazer sua troca. O Damon Hill, que vinha logo atrás ali do Pedro Paulo Diniz, para fazer sua troca. Você está vendo aí a vantagem do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Aí do quarto colocado, Ralf Schumacher para o Frentzen, que é o 5º, e não há diferença do Frentzen para Schumacher, que é o 6º colocado. Schumacher está ali em cima do Frentzen para tentar a ultrapassagem, mas tem aquele drama da pista que dificulta a ultrapassagem. Já estamos na volta de número 26, num total de 65 voltas. E o Coulthard faz sua parada. E a equipe está no box. Está posicionada para a parada do Rubinho. E o Hakkinen recupera a ponta. O Coulthard vai voltar. O Hakkinen é de novo líder. 12.8, Galvão. O Coulthard errou o ponto de parada. Ele passou do ponto. E os mecânicos tiveram, você sabe que não pode dar ré no boxe. É proibido pelo regulamento. Os mecânicos tudo prontinho, naquela posição, com os pneus na mão, tiveram que correr ali uns 3, 4 metros para frente e isso atrapalhou o trabalho. A Alesi vai também para o boxe.
O Coulthard voltando, o Hakkinen é o primeiro, o Coulthard é o segundo. O Frentzen também vai para a sua parada. Com isso, o Schumacher vai voltando para as posições da frente. Rubens Barrichello também para. Pedro Paulo Diniz é o nono. Hakkinen é o primeiro, o Coulthard é o segundo. Alesi também parou. Com isso, o Ralf Schumacher vem para a terceira posição, com o Schumacher em quarto e o Irvine em quinto. Mas o Ralf Schumacher ainda vai ter que parar. Desses primeiros, ele é o único que ainda não parou. Tá vendo aí o Schumacher e logo atrás o Irvine. O Villeneuve foi que perdeu tempo, ficou mais para trás. Aí vamos ter daquelas alterações das paradas. Veja, Hakkinen, Coulthard, Ralf Schumacher em terceiro, Schumacher em quarto, Irvine em quinto e Villeneuve em sexto. A diferença é que o Villeneuve, pela parada no box, perdeu as posições para Schumacher e para Irvine, porque o Ralf Schumacher ainda não parou. Na hora que ele parar, o Schumacher passa a ser o terceiro. Olha o Pedro Paulo Diniz na sétima posição. Ele tinha completado a volta anterior em nono. Trulli oitavo, Alesi em nono. Eu dizia que a alteração será apenas quando o Ralf Schumacher parar. As Ferraris estarão à frente do Villeneuve, que não foi tão feliz assim na troca de pneus. Você viu o Reginaldo mostrando lá que o Schumacher gastou 7,4, enquanto o Villeneuve gastou 9,2. 1,8 a diferença. Como eles estavam andando muito próximos, perde duas posições. Tem o Ralf Schumacher. Era apenas quem restava parar, já que o Pedro Paulo também foi para o box. Ralf Schumacher e Pedro Paulo Diniz eram os últimos para troca de pneus e para reabastecimento. Pedro Paulo também já voltou para a pista. Agora o que vem aí é para valer. Pelo menos até a próxima parada. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Fundos de Investimento Banco Real. Quem pensa, investe. Aí você vai vendo o Irvine. E de todas essas paradas, o que acabou dando mesmo diferença, Reginaldo, foi a vantagem das duas Ferraris em cima da BAR de Villeneuve. Essa foi a posição importante ganha no box. Você vê que o Schumacher livre, com tráfego, sem tráfego, olha o Schumacher livre. Você viu que ele pôde melhorar bastante, aumentar bastante o seu ritmo. Ele virava sempre na casa de 27,5. Está virando 26,4, já virou até abaixo disso. Então tem condição de partir para cima do Coulthard, mas a diferença é 17,6. Sempre lembrando que essa é uma corrida não muito longa em termos de tempo, é 1h30, 1h33 foi o resultado da corrida no ano passado. Mas uma corrida longa no sentido de desgaste do piloto, desgaste do carro, quer dizer, tem muita coisa para acontecer. Também tem o seguinte, né? A diferença é 17 segundos para o Coulthard. Agora segura o Schumacher, não tem ninguém na frente dele. Agora ele vem. Já virou 1,25,862 agora. Perdão, 1,25,233. Contra 1,26,2 também do Coulthard. Já tirou um segundo nessa volta. Melhor do que isso, Galvão. Já fez na primeira parcial a volta mais rápida, dessa parcial, é claro, da corrida toda. E também a velocidade máxima no primeiro ponto de medição. Você viu a Alesi ali dava uma travada, a Alesi que abandonou a prova. Agora ele não tem, pela primeira vez vai correr com a pista limpa à frente do Schumacher. Vai tentar descontar esse prejuízo, não é fácil. A diferença é grande. O Reginaldo disse que ela era acima dos 17 segundos. No final da volta de número 29 já era 16 segundos e meio. Vamos ver no final desta volta agora, que é a volta de número 30, quando nós vamos nos aproximando da metade da prova. Tem muita corrida ainda. Mas a diferença dele é de praticamente 30 segundos para o Hakkinen, que está lá em primeiro. Agora, essa diferença de 16 segundos para o Coulthard, não sei não. Vamos ver se o Coulthard vai ter reserva para andar um pouco mais rápido. O Coulthard tentou andar mais rápido, virou 26,1. Sabe quanto o Schumacher virou? 24,9. Faz a volta mais rápida da pista. A culpa de tudo foi do Irvine, que largou mal. A volta mais rápida da prova. A culpa de tudo foi do Irvine, que largou mal. Quando o Irvine largou mal, Reginaldo, permitiu o Coulthard jogar ele para lá, fechar o Schumacher e o Alesi e o Villeneuve passar todo mundo. Senão a história era outra, o Schumacher tinha ido para cima das McLaren. E aí o Schumacher ficou 24 voltas atrás do Villeneuve, 24 voltas virando em torno de um segundo mais lento do que o Hakkinen,
Quer dizer, são 24 segundos de vantagem que o Hakkinen tirou. 24 no barato, 24 para falar um número inteiro. Foi até mais do que isso, porque era 1 segundo e pouco, sempre mais rápido. Quer dizer, essa diferença se torna impossível para tirar na pista. Mas a Ferrari, além do Schumacher ser o Schumacher, a Ferrari é uma das poucas equipes que eu já vi mudar de estratégia durante a corrida. Isso é claro porque tem um piloto como o Schumacher. Então você precisa andar forte durante 15 voltas. Ele vai lá e anda 15 voltas fazendo tempo de qualificação. Então a Ferrari tem condições de fazer isso. Vamos ver que ordem ela dá, que decisão ela toma agora e passa para o Schumacher. E vamos ver o que ele consegue fazer na corrida. Vejam que as posições foram restabelecidas. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Irvine é o quarto, Villeneuve é o quinto, Trulli é o sexto, Ralf Schumacher é o sétimo, Frentzen é o oitavo. Barrichello e Diniz que ganharam uma posição porque o Alesi parou. Barrichello é o nono colocado, Pedro Paulo Diniz é o décimo. Pedro Paulo Diniz está 1,5 segundos atrás do Rubens Barrichello e está 2,9 segundos à frente do Damon Hill. Barrichello está 4,5 segundos atrás do Frentzen, que é o oitavo colocado. Veja só, 25,9 para 25,3, 26 para 24,9, 27, olha o que o Schumacher vem tirando. É que a diferença é muito grande. Era de 17 segundos para o Coulthard, caiu para 16, caiu para 15, agora caiu para 14. E vem tirando o Schumacher. Consequentemente, vem tirando também em relação ao Hakkinen. A diferença que era de 31 segundos passa a ser de 27, mas isso é muita coisa, apesar de ainda estarmos na volta de número 31. Galvão, o que tirou o Zanardi da prova foi um problema no câmbio. Ele que vem sendo muito criticado nessa volta dele à Fórmula 1. E hoje, justamente quando a Williams completa 400 grandes prêmios. Certamente a equipe já viveu dias mais gloriosos do que agora com o motor Supertec. Aí o Pedro Marcelo trazendo todas as informações dos boxes aqui em Montmeló, próxima a Barcelona no Grande Prêmio da Espanha. Um novo desafio para Mr. M. Como um tanque de guerra de 60 toneladas, desaparece bem diante de nossos olhos. Veja no Fantástico, mais uma do Mr. M. Hakkinen vira um 25,9. Aperta lá porque o Schumacher está apertando mais atrás. O Coulthard 1,26,1. Schumacher 1,25,1. Tira mais 1 segundo em relação ao Coulthard. O Irvine 1,25,7. Também o Irvine andando rápido. A diferença de 27 segundos do Hakkinen para o Schumacher era de 31. O problema maior é a diferença do Coulthard para o Schumacher, que era de 17 segundos e meio a 4 voltas e agora é de 13 segundos. Vem tentando de todas as formas se aproximar o Schumacher. Pedro Paulo Diniz virou em 1,26,6. Rubens Barrichello 1,26,9. Realmente o Rubinho não conseguiu o melhor acerto com o seu carro para o circuito de Montmeló. E o Pedro Paulo Diniz, como dizia, ao copiar o setup, ao copiar o acerto do carro do Alesi, passou a ter melhores condições e está andando mais forte, aí está na 10ª posição. De Hakkinen para o Coulthard, 13 segundos, 921 milésimos. Do Coulthard para o Schumacher, 13 segundos cravados na volta anterior. Hakkinen completa a volta de número 32. Vai entrar e chegar exatamente à metade da prova, são 65 voltas do Grande Prêmio da Espanha. Hoje às 5 da tarde, Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. O Coulthard já passou. Virou 26,7. Vamos ver o Schumacher como passa. Já passou o Schumacher. 1,25,0. A diferença é de 11,3. De La Rosa fazendo aí sua segunda parada. Ele foi o primeiro a parar. E é o primeiro a fazer a segunda parada também. Tá aí o Zonta que acompanhou a gente até aqui. Ele tem que já ir caminhando. A gente espera que você caminhe forte no Grande Prêmio do Canadá. Estamos todos muito felizes e eu tenho certeza que falo em nome do torcedor brasileiro, que leva muita fé, que tem muita esperança na sua carreira, no seu talento, por tudo que você fez nas conquistas, nas várias categorias pelas quais passou. Então quero dizer, e tenho certeza que falo em nome de todos os torcedores brasileiros que gostam de automobilismo. Estamos todos muito contentes, Jonathan, de saber que você vai estar de volta no Grande Prêmio do Canadá. Acelera, vamos lá, nesse primeiro ano também de aprendizado para você e para a equipe, que os resultados vão surgindo com o tempo. Obrigado, acho que foi muito importante o apoio de todo mundo nessa minha recuperação. Passei pela fase mais difícil da minha vida, o primeiro acidente de carro que eu tive até hoje. Mas estou muito feliz por tudo que aconteceu. Acho que a recuperação
pode ter demorado um pouco, mas estou voltando o mais rápido que eu pude. Tá certo, acelera Zonta. Estamos esperando por você no Grande Prêmio do Canadá, já junto com o Villeneuve, aí na BR. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Irvine é o quarto. Os 4 já completaram 33 voltas. Olha a briga ali. E você vai vendo o Hakkinen chegando no tráfego. Tem 2 pilotos brigando por posição e depois vem o Hakkinen brigando no tráfego. Hoje nós temos o futebol de areia. Tem Brasil e Itália, participação especial do Renato Gaúcho. Tem sempre aí o Júnior liderando a galera no futebol de areia, com todo o seu talento. No esporte espetacular, logo depois das emoções da Fórmula 1, nós vamos ter futebol de areia, Brasil e Itália. Tem Júnior, tem toda a galera e hoje tem o reforço do Renato Gaúcho. Vai abrindo o caminho ali o Mika. Olha a vantagem do Coulthard para o Schumacher. 8 segundos. O Schumacher já tirou praticamente 10 segundos em 7 voltas. É impressionante como ele vem engolindo essa distância aí que o separa do Coulthard. Pegou pista livre à frente. E aquilo que você diz, Reginaldo, ele é o piloto que pode fazer diferença e mudar uma tática, porque realmente na Fórmula 1 hoje só ele é capaz de andar, apesar de tudo que o Hakkinen está dirigindo e muitíssimo bem. Você está vendo aí a parada do Wurz. Ele é o segundo a fazer a segunda parada. Apesar do Hakkinen estar numa fase também muito boa, veja como ele vai abrindo lá caminho. Agora o Coulthard vai abrindo o caminho, o Hakkinen aí. O Hakkinen é o primeiro, o Coulthard é o segundo. O Schumacher é o único que fazer, olha, 10 voltas em ritmo de treino. Ele vai e faz. É realmente um piloto que faz uma diferença muito grande, porque ele está acima dos outros, ele está acima da grande média. Tem vários outros pilotos em condições de lutar até pelo título, como teve o Villeneuve, o Damon Hill, o Mika Hakkinen, o Coulthard, como seria o Rubinho Barrichello, sem dúvida nenhuma, se estivesse numa equipe de ponta. Mas o Schumacher destoa, né? O Schumacher está acima. E a equipe sabe que tem isso. A equipe que, aliás, depende muito dele. A equipe que tem o Ross Brown, a equipe que tem o Rory Byrne, que são técnicos que ele trouxe da Benetton e que trabalham com ele há muito tempo, estão acostumados e que bolam táticas, bolam estratégias de corrida aí, além do Jean Todt, é claro que é o chefe esportivo, que também é um grande estrategista. Você viu lá o Hakkinen botando uma volta em cima do Herbert, e o Herbert que é o 12º colocado. O próximo é Damon Hill. Mas aí a diferença já ele vai demorar um pouquinho para chegar no Hill. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro. 6 segundos e 7 décimos a diferença do Coulthard para o Schumacher. O Coulthard que se cuide que o Schumi vem aí. E a diferença do Schumacher para o Hakkinen já é de 20 segundos, era de 31. Lembrando que a gente tem ainda metade da corrida pela frente. Segura o Hakkinen também, porque corre risco. Que diferença fez na corrida a largada do Villeneuve. Impressionante a diferença que fez na corrida a largada do Villeneuve. Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Irvine, Villeneuve, Trulli são os 6 primeiros. Barrichello é o 9º, Diniz é o 10º. E dos 22 carros que largaram, 18 estão na pista. São as emoções do Grande Prêmio da Espanha, 5ª etapa do Campeonato de Fórmula 1 de 1999. Olha como o Schumacher balança lá, ele não quer perder tempo, ele tem retardatário pela frente, ele não quer perder tempo em hipótese alguma. Ele faz a ultrapassagem. Você viu lá que o Saulo abriu para que ele fizesse a ultrapassagem, e lá veio o Schumacher sempre tentando tirar essa diferença. Na volta anterior a diferença era 6 segundos e 7. O Coulthard tenta andar até mais rápido do que o Hakkinen para fugir da pressão do Schumacher. E nessa o Schumacher tirou apenas 1 décimo, que ele teve o retardatário, ele teve o Saulo para fazer a ultrapassagem, tirou apenas 1 décimo. Virou 1,25,9. O Coulthard, o Schumacher virou 1,25,8. Por isso a diferença é de 6,640. Diminuiu um pouco a diferença do Hakkinen para o Coulthard, porque o Hakkinen foi 3 décimos mais lento do que o Coulthard e 4 décimos mais lento do que o Schumacher. Mas o Hakkinen também está pegando tráfego aí pela frente. Olha a diferença que faz, né, Galvão? Você falou 6,640
num ponto em que ele cruzou a linha de chegada, aqui a cronometragem oficial. No meio da volta não. Um terço depois de pista ele já estava em 6.3. Quer dizer, é 3 décimos e um terço de pista. Ele tem tirado mais de um segundo por volta. Um segundo por volta. É que ele pegou o Salo na volta anterior e perdeu um certo tempo ali na ultrapassagem em cima do Salo. Volta de número 37 no total de 65. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Novo Astra, agora com 4 portas. Você vê aí o Frentzen abandonando. Exato momento que o Rio passava por ali. Com isso o Rubens Barrichello é o 8º colocado. Aí a certa decepção do Hélio Jordan. Rubens Barrichello é o 8º colocado. Pedro Paulo Diniz é o 9º. Aos poucos os dois brasileiros vêm chegando. Nós temos 17 dos 22 que largaram. Agora no momento em que para o Frentzen. Eram 18, agora são 17. Olha a diferença do Hakkinen para o Schumacher, já baixou de 20 segundos. De 31 ela já baixa de 20 segundos. E do Coulthard para o Schumacher era de 6 segundos cravados no momento do fechamento da volta. Ele tirou 6 décimos naquela volta. E lá vem o Schumi se aproximando do Coulthard e tentando uma aproximação em cima do Mika Hakkinen. Vai num ritmo agora alucinante realmente o Schumacher. Você viu a preocupação do Ed Jordan quando o Heinz-Harald Frentzen estava saindo da pista. O Frentzen tem conseguido ser um dos mais regulares desse início de temporada, além de marcar pontos em 3 das 4 corridas disputadas. No duelo interno com o Damon Hill, ele já fez 4-1 na briga pelo grid de largada. E o Frentzen tem 13 pontos, está em 4º no campeonato. Olha o Luca Badoer para tomar 2 voltas aí e prejudicou, hein? Naquelas curvas exatamente onde fica difícil a ultrapassagem. Com isso o Hakkinen perdeu tempo, virou 27,2. Schumacher está virando 25,2, vai tirar uns 2 segundos nessa volta aí, se não tiver tráfego na frente. Perdeu 2 segundos nessa volta o Mika Hakkinen nessa ultrapassagem em cima do Luca Badoer. Não perdeu tanto o Coulthard, virou um 26,0. Schumacher, estou dizendo, ó, 1,25,0. E tome um segundo de novo. Ele está 5 segundos atrás do Coulthard e 17 segundos atrás do Mika Hakkinen. A situação é tão preocupante para a McLaren que ela já mandou, o Coulthard está tirando diferença, até o Coulthard tirando diferença em relação ao Hakkinen, e ela já mandou o Hakkinen acelerar o quanto pode. Aí você vai confirmando as posições. O Rubens Barrichello segue em 8º. Ele está 1 segundo na frente de Pedro Paulo Diniz. Rubens Barrichello virou um 26,6 a última volta. Pedro Paulo Diniz virou um 26,5. Os dois vão ter que fazer mais uma parada. Aliás, todo mundo pinta mais uma parada. Apenas a essa altura o Fisichella, o Wurz e o De La Rosa fizeram 2 paradas. Só os 3 fizeram 2 paradas para troca de pneus e reabastecimento. Também a essa altura, como a diferença vai caindo e o que vai se colocar de combustível não é muito, vai ser fundamental o trabalho ali dos mecânicos na troca dos pneus, na briga de Ferrari com McLaren. Olha a diferença, é brincadeira. Eu falei agora há pouco que era 6, já é de 4,486. Pegou tráfego, Coulthard. É aquela coisa do apetite de se livrar do tráfego. Se lembra das lutas de Ayrton Senna com o Prost? Quando o Prost perdia tempo normalmente atrás do retardatário, o Ayrton botava o carro em cima, já passava e ia embora. É o Schumacher aí em relação ao Coulthard. E do próprio Schumacher com o Damon Hill. O Schumacher ganhou o campeonato do Rio nessa base. A diferença, se é de 4 segundos do Schumacher para o Coulthard, é de 16 segundos do Hakkinen para o Schumacher. Nós já temos aí os 4 primeiros completando a volta de número 39. Aí você vai vendo o Schumacher. A vantagem 16 segundos e 73 milésimos de Hakkinen para Schumacher. Aí você está vendo o Schumacher tentando sempre tirar a diferença. E nós temos a confirmação, claro, de uma má notícia que entristeceu todo o país. A morte ontem do João Carlos Oliveira, nosso João do Pulo, aos 45 anos, recordista mundial, ex-recordista mundial do salto triplo. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Você está vendo aí a imagem. O corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Permanece até as 4 da tarde na Assembleia
Legislativa de São Paulo. E depois o corpo será levado para Pindamonhangaba, onde vai permanecer também em velório, também sendo visitado por amigos. Ele que é de Pindamonhangaba permanece lá na Câmara Municipal. E o enterro será amanhã às 9 horas da manhã. É o nosso João do Pulo, a Condeu João do Pulo. E todos nós brasileiros só temos a agradecer todas as alegrias que ele conseguiu nos dar na sua belíssima carreira como esportista. 25 voltas para o final. 40 voltas completadas, 25 voltas para o final. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher voando baixo é o terceiro. Irvine é o quarto. 3 segundos a diferença de Coulthard para o Schumacher. Impressionante a recuperação do Schumacher na prova. É impressionante a recuperação do Schumacher. Ele ficou preso ali tantas voltas atrás do Villeneuve, que você vai vendo aí fazendo a sua segunda troca de pneus. Pedro Paulo Diniz também vai para o box para a sua segunda troca. Está parado no box o Pedro Paulo Diniz para a sua segunda troca de pneus. Barrichello ainda não parou. E o Villeneuve, olha, praticamente quebrou ali a asa traseira. Está lá com um problema. Agora sim tiraram uma parte superior. Aí o carro apaga. Só deu drama pro Villeneuve. Ele perdeu todas as posições. Isso é bom para Rubens Barrichello e para Pedro Paulo Diniz. Para eles ganharem mais uma posição. Continua parado o Villeneuve. E a Ferrari está pronta para troca, hein? O Diniz tem problemas aqui na saída dos boxes. O carro dele, ao que tudo indica, morreu aqui ainda na saída dos boxes. Ameaça uma correria lá. A equipe Sauber, o Villeneuve ficou parado ali. O Pedro Paulo Diniz também está no box. E aí o Irvine parado. O Irvine vem para a troca. E o Schumacher 2.4 atrás do Coulthard. E 12 segundos atrás do Hakkinen. O Coulthard já está ali, na mira do Schumacher. Vamos ver o Hakkinen, pode ser uma questão de tempo. Se ele for buscar a briga pela liderança, será uma das melhores corridas de um piloto nos últimos tempos da Fórmula 1. Ele partiu de 31 segundos atrás do Mika Hakkinen, depois da primeira troca de pneus. Na última volta o Hakkinen virou 25,8, o Schumacher virou 25,8 também. O Coulthard virou 26,4. E olha que o Mika Hakkinen recebeu ordem e está obedecendo. Está apertando o pé direito. Aí você vê o Mika Hakkinen. Daqui a pouco eles vão ter que parar também. O Irvine já fez a segunda parada. E aí o carro do Villeneuve vai sendo recolhido. O Rubens Barrichello é o 7º colocado. Diga, Bassan. A equipe tentou trazê-lo de volta ao boxe. Ele tentou sair de novo pela segunda vez, não conseguiu. E agora fora da... Está entrecortado ali, mas a informação diz respeito a Pedro Paulo Diniz. O Pedro Bassan vai procurar uma melhor posição para poder voltar com a informação correta. O Pedro Paulo Diniz está fora da prova, ele e Villeneuve. Ele vinha, agora estaria em 8º lugar e como vinha andando mais rápido que o Rubinho, aí o Herbert que vai parando também. Como vinha andando mais rápido que o Rubinho, tinha até condições de chegar a pontuar. O Pedro Paulo Diniz. O Rubinho passa a ter condições de chegar a pontuar. Ele está 3 segundos atrás do Ralf Schumacher. E os dois vão ter que fazer parada também para troca de pneus. Aí o Herbert vai lentamente tentando levar o carro para os boxes. Schumacher encostou no Coulthard. Estava na hora da televisão espanhola mostrar, porque o Schumacher encostou no Coulthard. A diferença é de menos de 1 segundo. Nem McLaren, nem Ferrari preparando a troca. Agora a Ferrari, todo mundo corre para uma troca. Schumacher andou no limite, no limite, no limite. Ele vai chegando ali, encostando no Coulthard. Ele já encostou no Coulthard, ele está 13 segundos, está 14 segundos atrás do Mika Hakkinen. Veja lá como ele vai chegando. Tem tráfego na história ali, tem uma Arrows na frente do Coulthard. Vai para o box e o Schumacher vem também. Schumacher vem para o box. Quando voltar, vai voltar com pneus. Olha como ele aproveita ali, acelerando onde pode. E depois chega no limite dos 120 km. E vem para a parada. Vai trabalhar a Ferrari. Vamos ver. Cadê a cronometragem? Cadê o tempo? Dizendo sempre que a responsabilidade é da FOA, organização da Fórmula 1. 7.7. 7.7 a troca do Schumacher. Faz uma boa troca Schumacher. Aí voltando para a pista. Aí ele já pode despejar potência de novo. Entra ali na frente do Mika Salo e do Fisichella.
Salo era o 9º, Fisichella é o 10º, os dois com uma volta atrás. Aí voltando na mesma volta. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo. O Irvine vai ser o terceiro. McLaren pronta para um pit stop. Agora é importante o seguinte, você pode não ver na corrida, não ver na pista aí uma briga direta do Schumacher com o Coulthard e com o Hakkinen. Mas agora é o tempo, exatamente, agora está nas mãos do Schumacher, ele tem que continuar virando no ritmo que ele estava para chegar inclusive no Hakkinen. O Coulthard praticamente já superado. Quer dizer, não superado na pista, porque o Coulthard agora ele vem para o pit stop, quer dizer, superado na pista, agora está na pista também. É o Hakkinen que vem, para o pit stop. E daqui a pouco vem o Coulthard, quer dizer, o tempo vai ser esse, é importante aí, o pit stop, vamos ver, 7.9. A do Schumacher foi 7.3, 7.7 essa última. 7.7. Praticamente o mesmo tempo. Aí praticamente o mesmo tempo. O que vale também é como se volta a pista, em que posição se volta a pista, se você volta atrás de retardatário, com os pneus frios. O Schumacher deu sorte, voltou na frente do Salo e do Fisichella. Se ele volta logo atrás do Salo e do Fisichella, perderia mais tempo. O Hakkinen também volta com pista livre. Nada mais faz diferença agora, Galvão. A do Hakkinen, esse último pit stop, foi na 44ª volta. Olha aí, Coulthard, Hakkinen na posição agora. Schumacher em terceiro. Porque Hakkinen e Schumacher ele pararam e o Coulthard ainda não. Não, o Coulthard parar daqui a pouquinho. Então o Hakkinen parou na volta 44, o Schumacher na 43. Quer dizer, uma volta não faz diferença aí em relação ao desgaste de pneu. 7.7 para o Schumacher, 7.9 para o Hakkinen. Esses 2 décimos, eles tinham aproximadamente 13 de diferença. Agora você vê exatamente, é 11.7 em relação ao Coulthard. Quer dizer, quando o Coulthard parar, vai sair dessa briga, ele vai voltar em terceiro. Então a briga é Hakkinen e Schumacher, depende só de o que cada um fizer na pista agora, em ritmo de corrida. Vamos ver. Aí você vai vendo o Coulthard, que eles acreditam como segundo colocado, mas na verdade ele tinha passado ali à frente, agora ele vai pro box. Volta a ser segundo. Então ele vai pro box, o negócio é ficar de olho no Schumacher. O Coulthard está chegando no box. O Mika Hakkinen vai passar. Vai passar para já subir a ponta. O Hakkinen já é o líder. O Coulthard está no box. Vai voltando o Coulthard. 7.4. A melhor de todas as trocas. Vai voltando o Coulthard. Ele pode até voltar na frente do Schumacher. Aí volta o Coulthard. Schumacher já entrou pela reta. O Coulthard vai saindo. Você vai vendo o Schumacher, vai vendo o Coulthard. Lá vem o Schumacher, lá vem o Coulthard. O Schumacher vem mais forte. Vai contornar mais forte a curva. O Coulthard buscava aceleração. O Schumacher vem colado ali atrás dele. E aí vamos ter briga. Lá vai o Schumacher para cima do Coulthard. A diferença não existe. Como eles trocaram pneus mais ou menos no mesmo tempo, com alguns décimos de diferença, eles chegam na briga. A vantagem do Schumacher agora é que ele tem os pneus teoricamente mais aquecidos. Teria que aproveitar essa volta. Mas responde de forma correta ali o Coulthard. Vai no limite extremo o Coulthard. Na volta de retorno à pista. E o Schumacher tem que tentar aproveitar esse momento para passar e para depois sair em perseguição a Mika Hakkinen. Rubens Barrichello fez a sua segunda parada e voltou na 8ª posição. Pode ter sido a salvação da McLaren na corrida, o fato do Coulthard ainda estar na frente do Schumacher. Isso é muito importante. O Schumacher teve muito trabalho e vai ter esse trabalho pela segunda vez agora para tentar passar e ir atrás do Hakkinen. Globo, você é uma nova emoção a cada dia. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. E agora é que o Schumacher tem o drama da vida dele. Se ele volta na frente do Coulthard, ele tem a corrida para partir para cima do Mika Hakkinen. Atrás do Coulthard aí, nós vamos ver cada tempo a partir da outra volta. O Hakkinen é o primeiro, o Coulthard é o segundo. A diferença do Hakkinen para o Schumacher é de 14 segundos, estava por aí mesmo. O Irvine vai ser o 4º colocado. Nós vamos ter o posicionamento de todos eles depois de 46 voltas. O Irvine é o 4º colocado. Esses são os 4 primeiros, esses 4 primeiros já completaram 46 voltas. O drama do Schumacher. Você lembra que ele estava andando ali na casa de 1,25 toda hora. E o Coulthard pode fazer o que fez o Villeneuve e determinar o ritmo do Schumacher. Mas estranhamente o Schumacher não consegue uma aproximação ali em cima do Coulthard. Isso também acontece. Você às vezes muda um jogo de pneus e muda completamente o comportamento do carro. Não quer dizer que com aquele pneu mais novo, você obrigatoriamente tenha um rendimento melhor do que aquele mais gasto. Às vezes muda completamente o acerto do carro e o piloto não consegue repetir a mesma performance.
Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Irvine é o quarto, Hill é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Trulli é o sétimo, Barrichello é o oitavo colocado. E são 14 os carros na pista, dos 22 que largaram, o Schumacher vai ficando para trás. Schumacher tem problema mesmo, ele não consegue aquele ritmo de jeito nenhum, e agora é hora do Hakkinen garantir essa vitória, bastando para ele virar sempre na casa de 24 agora, enquanto for preciso. 24,5, 24 alto que seja, mas é o quanto ele tem que virar agora. Ele virou um 25,6, Coulthard virou um 25,5, Schumacher virou um 26,7. O Irvine vem na quarta posição e só agora completa a volta de número 47. Eles vêm pela volta de número 48. O Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Cerveja Antártica. Onde tem festa, tem Antártica. Você vê a imagem aí do Irvine aí? Aquela tampa por onde se reabastece o carro. Tá solta, ele tá balançando ali. No carro do Irvine. E aquilo acontece é o seguinte, quando ele entra, que ele diminui a velocidade, ela abre. Depois, quando ele passa do limite, que ele busca a aceleração de novo, ela automaticamente trava ali. Não travou no caso do carro do Irvine. Coulthard é o segundo e a diferença vai subindo para Schumacher. Schumacher não tem, está longe do mesmo rendimento de antes de ter parado para a segunda troca de pneus. Com isso, o Hakkinen vai abrindo mais, já bota 15 segundos de vantagem de novo. O Schumacher, olha, como ele vai perdendo em relação ao Coulthard. E aí tem a certeza que ele devia estar querendo atropelar e partir para cima do Coulthard, ele não consegue. Vamos ver se, gastando um pouco os pneus, ele volta a ter um melhor rendimento. Essa volta ele já faz 26,2. Mas o Coulthard virou 25,6. O Hakkinen também não fez uma boa volta, também 26,2. O Coulthard é que de repente está andando mais rápido dos três aí, pode tentar uma aproximação em cima do Mika Hakkinen. O Mika tenta tirar essa desvantagem que tem para o Schumacher no campeonato, já que o Schumacher tem 26 pontos, o Irvine tem 18, o Mika Hakkinen tem 14, o Frentzen tem 13, o Fisichella tem 7, o Ralf Schumacher tem 7 e o Coulthard tem apenas 6 pontos, o mesmo número de pontos do Rubens Barrichello, os dois dividindo ali a posição. E o Diniz, pela quarta vez, perdeu a chance de pontuar numa corrida. Ele que saiu muito irritado do boxe, ele parou, não sabe ainda se foi problema no câmbio ou na embreagem. O Pedro Paulo Diniz vem tendo realmente falta de sorte. Eu repito, ele estava em quarto quando quebrou no Grande Prêmio da Austrália, estava em sexto quando foi atropelado pelo Takagi no Grande Prêmio do Brasil, estava brigando já pela sexta posição quando bateu em Mônaco e agora estava na sétima posição aqui quando fez a troca e reabastecimento e não conseguiu sair do boxe. Quer dizer, está andando sempre ali na casa da pontuação ou próximo à casa da pontuação e não está conseguindo terminar a corrida. Hakkinen e Coulthard já completaram a volta de número 49. São 14 os carros na pista dos 22 que largaram. Um 26,1 do Hakkinen, um 25,5 do Coulthard e a melhor 25,2 do Hakkinen para 25,4 do Coulthard. A última é que interessa. 26,1 para 25,7. Está sempre andando o Coulthard mais rápido que o Mika Hakkinen. E o Schumacher fazendo um esforço terrível, começa a andar um pouquinho mais rápido que o Mika Hakkinen. Fez 25,9 contra 26,1 do Mika Hakkinen. Dos três, depois que eles trocaram pneus, que coisa curiosa. O mais rápido é o Coulthard, que era o mais lento dos três antes da troca de pneus. É impressionante como isso altera o equilíbrio do carro. Quando você vem com mais peso por completar o combustível e com pneus novos. Muito mais pelo peso, talvez. Às vezes há variação até de um pneu para outro no mesmo jogo. Isso pode acontecer. Claro, deixa bem claro que o pneu é do mesmo modelo, exatamente igual ao que estava. Isso é o que diz o regulamento. Não pode, por exemplo, ele entrar e colocar um pneu mais macio ou um pneu mais duro. Isso é importante, que às vezes as pessoas encontram com a gente assim, mas será que não botou o pneu mais macio? Não, você escolhe o pneu antes do treino de classificação no sábado. Você tem dois jogos de pneus à disposição, sempre um mais duro, outro mais macio. Apenas em Mônaco que existia um macio e um extra macio, pelas características do circuito.
Então, você pode trabalhar com esses pneus na sexta, nos treinos de preparação do sábado, antes da classificação. Piloto e equipe tem que se decidir, ó, Fisichella aí, segura que a frente foi embora. Já foi. Então você precisa escolher qual é o pneu que você vai usar. Se é o pneu médio ou se é o pneu macio. No caso aqui da pista da Espanha, pode ser duro ou médio, dependendo de outro circuito. Mas você escolhe o tipo de pneu que vai usar e esse pneu você vai usar até o final do Grande Prêmio. 15 voltas restando e Hakkinen segue firme na ponta. Aí você vê o Russo indo para a terceira parada. E aí vai voltando ele. Mika Hakkinen. 1:26:1 a última volta. Schumacher 1:26:7 a última volta. O Coulthard vai se aproximando do Hakkinen, mas não vai ter autorização. Nem que ele tirasse esses 11 segundos, não ia ter ordem do Ron Dennis para passar o Hakkinen. E o Schumacher não consegue realmente mais sequer acompanhar o Coulthard. O Coulthard agora que está sendo 1 segundo mais rápido por volta do que o Schumacher. Tudo que se esperava, o Schumacher voltando e partindo para cima dos dois, acaba não acontecendo depois da troca de pneus e do reabastecimento. 51 voltas completadas. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Fundos de Investimento Banco Real. Quem pensa, investe. Vamos pela volta de número 52. Sônia Bride entra no ônibus espacial, faz um voo simulado e mostra como vai funcionar a estação orbital que o Brasil está ajudando a construir no espaço. Hoje você vai ver no Fantástico. 11 segundos, 271 milésimos, a vantagem de Hakkinen para Coulthard. 4 minutos, 756 milésimos, a vantagem de Coulthard para Schumacher. 17 segundos, 752 milésimos, a vantagem de Schumacher para Irvine. A essa altura, as alterações só com quebra ou com erro humano. O Schumacher veio, tirou, colou no Coulthard. E aí depois não teve sequer condições de acompanhar o Coulthard. Nesse retorno, o Coulthard continua sendo disparado o mais rápido dos três. Ele foi agora 3 décimos mais rápido que o Coulthard. E o Schumacher, ele foi aí 4 décimos mais rápido que o Schumacher. Rubens Barrichello tem possibilidade de pontuar. Ele queria recuperar os pontos perdidos no Grande Prêmio de Mônaco. Nós vamos aí para as voltas finais, 13 voltas finais. O Rubinho está na 7ª posição, 1 segundo e 1 atrás do Trulli, que é o 6º colocado. Depois o Trulli está 7 segundos atrás do Ralf Schumacher. Buscar a 5ª posição seria difícil, mas ele pode sim entrar na briga com o Trulli. Na última volta o Trulli virou 28,2, ele virou 27,9. Ele foi 2 décimos, 3 décimos mais rápido do que o Trulli. Vamos acompanhar também o desempenho do Rubinho, através aqui do computador, do Rubinho e do Trulli. Para ver se o Rubinho chega na zona de pontuação. Hakkinen, Coulthard, Schumacher e Irvine já completaram a volta de número 52. A 5ª posição é do Ralf Schumacher, o 6º é Trulli, o 7º é Barrichello. Pedro Paulo Diniz abandonou quando tentava sair do box depois da 2ª parada para troca de pneus e para reabastecimento. Teve lá problema, não se sabe ainda se no câmbio, se na embreagem. Mas Pedro Paulo Diniz abandonou na volta de número 40, quando estava na 8ª posição. Aí você vai tendo todos os 14 que continuam na prova. E o Coulthard continua tirando a diferença para o Hakkinen. E o Hakkinen volta a pegar tráfego ali. Ele tem De La Rosa na sua frente para colocar 2 voltas em cima do De La Rosa. Vem pela reta, o De La Rosa já abriu. Até para que não tenha que sair do seu traçado normal ali, o Mika Hakkinen. Não foi nem na sujeira ali por dentro o Mika Hakkinen. Ele não perdeu assim tanto tempo na reta, mas já tinha perdido naquelas curvas que trazem para a reta. E com isso o Coulthard tirou muito. Está 9 segundos e 6 atrás dele. E o Schumacher 5 segundos e 3 atrás do Coulthard. Coulthard 4 décimos mais rápido que o Schumacher nessa volta. Imagina o que deve estar passando na cabeça do Schumacher. Eu tenho certeza que ele estava pensando. Bom, agora eu venho, troco pneu. A Ferrari é campeã para trocar pneu. Eu volto na frente do Coulthard e vou para cima desse Mika Hakkinen de todo jeito. Aí ele fica atrás do Coulthard e não consegue nem acompanhar o Coulthard. A frustração deve ser terrível ali debaixo do capacete. Principalmente porque ele sabia que o carro tinha melhorado muito do warm-up para a corrida. Então ele vinha conseguindo. Olha o Rubinho brigando. Essa briga vale a 6ª colocação com o Trulli.
Então o Schumacher tinha certeza de ter o carro totalmente nas mãos. Já passou um virado ao contrário, ele entrou na contramão. E sabia que tinha condição de lutar com o Hakkinen. Nos treinos livres que eles fizeram na semana passada, que o Hakkinen foi sempre mais rápido, o Schumacher conseguiu ser o segundo. É um gênio, hein? É o Badoer que estava na contramão. Aí é o gênio. O Badoer tem um capacete amarelo, é o Badoer, passando vai gozar, o capacete dele é amarelo em cima. O Gênio já está parado faz muito tempo, o Gênio está parado há muito tempo. E olha o Rubinho, botando pressão para cima do Trulli, valendo a 6ª posição. Vamos lá, Rubinho. A bonita briga, é a briga do momento na prova. Tem mais carro, ele está melhor que o Trulli. Você viu que ele já variando a tomada aí, porque ele está melhor que o Trulli, ele vai passar. Vamos lá, Rubinho, você que está chegando agora, nos acompanhando a partida agora, está aí Rubinho brigando pela 6ª posição. Ele vai para cima do Trulli. Repetindo que é um circuito dificílima ultrapassagem, é muito difícil a ultrapassagem. Achar um ponto de ultrapassagem. Principalmente contornar a curva que traz para a reta para tentar pegar o vácuo e buscar a disputa na freada no final da reta. O Schumacher ficou mais de 20 voltas atrás do Villeneuve sem conseguir acompanhar o Villeneuve. E o Rubens Barrichello precisa definir essa ultrapassagem em cima do Trulli, porque o Rio está chegando ali atrás dele. Olha como ele é mais rápido em todas as voltas. E é isso que eu ia dizer, a briga é muito boa, porque aí vale a 5ª posição, mas tem 3 na briga. A 6ª posição, perdão. O Ralf aqui é o 5º. O Ralf está mais à frente, 9 segundos à frente. E o problema é que o Rio vem chegando ali. O Trulli é mais lento. O Rubinho é nitidamente mais rápido que o Trulli. E o problema é que se ele não definir a ultrapassagem em cima do Trulli, o Rio entra na briga. Aí você vê o Trulli, vê o Rubens Barrichello. O Rubinho tentou ali uma aproximação em relação ao Trulli. Aí no final da reta, onde a gente diz que é muito difícil você contornar o curvão junto, você perde a pressão aerodinâmica e por isso não consegue entrar próximo na reta. Lá vem o Rubinho tentando partir para cima do Trulli, 10 voltas para o final. Daqui a pouco no Esporte Espetacular tem futebol de areia. Tem Brasil e Itália. Participação, é um reforço do time brasileiro do Renato Gaúcho. Aí Rubens Barrichello tentando o ponto dessa 6ª posição. Enquanto isso, o Mika Hakkinen continua mais lento do que o Coulter. A vantagem do Hakkinen para o Coulter é de 8 segundos e 8. Do Coulter para o Schumacher de 5 segundos e 4. O Irvine é o 4º, Ralf Schumacher é o 5º. E essa briga aí vale a 6ª posição. O Rubinho vinha sendo bem mais rápido em todas as voltas. Isso até a volta número 54. Agora estamos na volta número 55. Ele já está no ritmo determinado pelo Trulli. Aí a vantagem de meio segundo. E a gente volta a mostrar o líder da prova, o Mika Hakkinen, que tem aí 8 segundos de vantagem para o Coulter. O Rubinho perdeu um pouco de contato com o Trulli. Com isso o Rio chegou mais. Você vai ter a confirmação das posições. Aí depois de 55 voltas, já era como o Schumacher, que ele já colocou uma volta até o 9º colocado, que é o Salo, vai chegando no Rio ali, que é o 8º. O Rubinho é o 7º, o Trulli é o 6º. Vamos, olha o Hakkinen chegando ali. Aí tem o seguinte, você não pode prejudicar o líder, mas vamos ver quem se dá bem nessa história de deixar passar e ir atrás. Que normalmente quando você deixa passar, dá uma tiradinha de pé e perde o contato. Aí vale muito a malandragem de você deixar passar e tentar pegar uma carona. Ou perder o mínimo possível, ou tirar o mínimo possível da aceleração, depende do ponto da pista que você está, em que chega o líder. Que o Rubinho não conseguiu, ele chegou juntinho do Trulli, depois perdeu um pouco de contato. E o Rio é que chega muito próximo dele ali. 56 voltas num total de 65. São as emoções do Grande Prêmio da Espanha. Fórmula 1 que volta daqui a 15 dias no Grande Prêmio do Canadá, já com a participação de Ricardo Zonta. No BAR, ele que foi aprovado em todos os testes médicos realizados ontem aqui no circuito de Montmeló, próximo de Barcelona. Aí Schumacher, que é o 3º colocado. Por mais que se esforce, ele não consegue se aproximar de novo do Coulter. Ele está 5 segundos atrás do Coulter. Mas já defendendo essa 3ª posição, que lhe dá 4 pontos. Se ele chegar em 3º com esses 4 pontos, com os 26 que tem, iria para 30. Contra 24 do Mika Hakkinen. Cai muito, né? Mas permaneceria na liderança. O Irvine, com o 4º lugar fazendo 3 pontos, iria para 21. E o Hakkinen já seria o 2º colocado. Você vê que o Hakkinen passou ali o Rio
E veja como o Rio perdeu o contato com o Rubinho. É normal, absolutamente normal isso. Então vamos ver se o Rubinho se dá um pouco melhor do que o Rio na tentativa de aproximação que ele tem ali do Trulli. Você vê o Coulter e vê o Schumacher. E agora o Schumacher volta a andar mais rápido que o Coulter. O Coulter perdeu tempo também na ultrapassagem ali, né? Por isso virou em 1,27. E o Schumacher virou 1,26,0. Tirou um segundo agora o Schumacher. Será que ele vem de novo nessas voltas finais, nessas 8 voltas que restam? Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Novo Astra, agora com 4 portas. A classificação depois de 57 voltas, você vê como faz lá a ultrapassagem em cima da Arrows. O Schumacher. Hakkinen, Coulter, Schumacher, Irvine, Ralf Schumacher e Trulli. Rubens Barrichello em 7º, Rio é o 8º, Salo é o 9º, Fisichella é o 10º, Wurz é o 11º, De La Rosa é o 12º. A 13ª posição é do Takagi. E são só esses que estão na prova. A vantagem de Hakkinen para Schumacher de 12 segundos. O Schumacher está andando no limite que ele pode, tentando a aproximação do Coulter. E vem tentando tirar, hein? Na volta anterior teve tráfego, dessa vez o Coulter não teve, o Schumacher quem teve. Vamos ver o Coulter virando 1,26,1. E o Schumacher passa aí para completar a volta. E também 1,26,1 com tráfego e tudo. Então o Schumacher pode tentar tirar 4 segundos e 7 voltas para o final. Ele pode trazer, pelo menos tentar trazer uma nova emoção nesse finalzinho, na briga pelo segundo lugar. Enquanto isso, o Rubinho não consegue mais andar no mesmo ritmo do Trulli. É que o Rubinho permanece aí, eu permanecia no momento da volta ser fechada, na frente ainda do Mika Hakkinen. Apenas Coulter, Schumacher, Irvine, Ralf Schumacher, Trulli e Rubinho na mesma volta do líder. Só que o computador informa na passagem aqui, na reta. Temos que esperar a nova passagem para ver se o Hakkinen já vem na frente aí do Rubinho e como ele está em relação ao Trulli. Na volta anterior ele estava 2º e 7 atrás do Trulli. Já na volta de número 59, o Mika Hakkinen vem tirando a diferença, o Schumacher tentando se aproximar. O Hakkinen que vem andando muito lento. Na última volta ele fez 1,27,4. O Hakkinen agora vira 1,26,9. Volta a não fazer uma volta muito boa não. O Coulter vem para passar 1,26,0. O Coulter aqui anda rápido. O Schumacher 1,25,9. Tirou 1/10. E tome tráfego. Você vê que o Mika Hakkinen passou o Rubinho, com isso ele teve que tirar o pé, aquilo que eu dizia. O Rio voltou a colar no Rubinho e ele perdeu o contato com o Trulli. Vamos ver na hora que o Mika Hakkinen fizer a ultrapassagem em cima do Trulli, como é que fica a posição do Rubinho em relação ao Trulli. Essa última volta o Rubinho virou 1,28,8, o Trulli virou 1,28,3. Foi no momento em que ele foi ultrapassado pelo Mika Hakkinen. Você vê que assim que passou o Rubinho, o Mika Hakkinen conseguiu aumentar de novo a vantagem em cima do Schumacher. Aí de Coulter para Schumacher, volta 57, 27, 0, 26, 0. Depois, na sequência, o Schumacher tentando a aproximação. 4 segundos a diferença e restando 6 voltas para o final. Daqui a pouco tem esporte espetacular. Olha aí como vai abrindo espaço, como vai passando. O Mika Hakkinen, você viu lá como o Rubinho se aproximou do Trulli de novo. Isso não tem erro. Você abre um pouco, olha só como o Rubinho se aproximou do Trulli. Você abre para o ponteiro passar. O outro vem de pé cravado lá embaixo. A diferença se altera. E agora o Trulli tem tráfego ali na frente. O Rubinho tem que tentar se aproveitar agora, porque nós vamos para 6 voltas para o final. É agora que ele tem que tentar, porque o Rio vem vindo ali também. Aí vem o Trulli. Você vê a Arrows lá na frente. O De La Rosa ali na frente. Você vê como o Trulli vai, como o Rubinho vem também. E o Rio vem vindo também. Perde um pouquinho de tempo o Rio. Agora são 5 voltas para o final. Foi muito bem e muito corajoso o Rubinho, porque era assim o centésimo de segundo final para ele também enfiar ali e aproveitar. Porque se ele não faz isso, aí ia ficar uma diferença grande, porque o De La Rosa iria atrapalhar. Mais que ele, foi o Rio que vinha atrás dele e também foi. Não, mas o Rio ainda não passou naquela curva.
Ele entrou naquela, mas aproveitou para tomar para a segunda. O Rubinho já tinha passado na entrada da curva, o Hill vinha do lado ali naquela curva ali também. Apostou que não ia ter a porta fechada. Mika Häkkinen completa 60 voltas, ele tem 4 segundos e 8 só de vantagem para o Coulthard. E o Coulthard tem só 3 e 4 de vantagem para o Schumacher. Na última volta o Häkkinen virou 27 e 4. O Coulthard 26 e 3, o Schumacher 25 e 7, volta a andar rápido o Schumacher. Lá vem o Schumi de novo, tentando se aproximar do Coulthard. E tome lá, o retardatário Schumacher perdendo tempo aí. Tem que fazer a curva por fora. O Takagi ficou na frente de todo mundo ali, um por um. Ficou na frente de um por um ali o Takagi, que tem a última posição, 13º e último colocado. Aí o Schumacher abrindo, isso vai mudar tudo. O Rubinho não tem condições mais de chegar ali no Trulli. Está defendendo a 7ª posição em relação ao Damon Hill. Vamos ver se daqui para o final ainda consegue alguma coisa, 4 voltas para o final. E agora é o Coulthard, que fica ali atrás do Hill, que está querendo ultrapassagem em cima do Rubinho. Aí já perdeu tempo o Coulthard, hein? Aí já perdeu tempo o Coulthard. O Coulthard virou 27,3, o Schumacher 27,0. A diferença é de 3 segundos. O Schumacher já vai aparecer ali atrás. Você vê o Hill ali, que é o 8º colocado. Por enquanto ele não abriu para o Coulthard. O Rubinho, Trulli, Rubinho, Hill, fecha a porta de novo em cima do Coulthard. E o Hill, sem saber, está fazendo o jogo do arqui-inimigo Schumacher, que vem chegando ali atrás. É a história, tá defendendo posição, ali tá todo mundo defendendo posição, né? Quer dizer, ali ele não está defendendo posição em relação ao Coulthard, né? Tem que ter bandeirada ali. É aquela história que o Ron Dennis reclama. Se a Ferrari que está ali, chove bandeira do céu. Quando é a McLaren que está ali, não tem tanta bandeira ali mandando abrir. Aí você viu ali que ele faz a ultrapassagem em cima do Damon Hill. E o Schumacher com isso conseguiu aproximação. Vamos ver como é que o Hill reage em relação ao Schumacher que vem chegando ali. Você vê que ele praticamente, para permitir a ultrapassagem do Hill, ele desiste do contato com o Rubinho. O Schumacher vem chegando ali. Daqui a pouco nós vamos para as 2 voltas finais. Podemos até ter uma certa briga pela 2ª posição. O Schumacher já está vendo o Coulthard ali na frente. Nessa volta o Coulthard virou 28,1, o Schumacher virou 26,6. Porque o Coulthard teve que fazer a ultrapassagem em cima do Damon Hill. Rubens Barrichello sempre no segundo e 2 atrás do Trulli. Parece não ter condições realmente de ocupar a 6ª posição e conquistar o ponto. Ele está andando no limite extremo do carro, o Rubens Barrichello. Veja que o Schumacher vem chegando ali em cima do Hill. Perdeu praticamente uma volta o Coulthard atrás do Hill. O Schumacher já botou para cima. Ou você sai da frente ou eu bato. Ele bota para cima e vai. O Hill abriu ali porque o Hill talvez não tenha se percebido que era o segundo, o Coulthard que estava ali. Ele estava preocupado em apertar e brigar pela posição com o Rubinho. Schumacher se deu bem. Só que nós daqui a pouco vamos ter só 2 voltas para o final. Schumacher está vendo o Coulthard ali. E o Coulthard está atrás do Rubinho. O Rubinho tenta também se aproximar do Trulli. O Coulthard está atrás do Rubinho. O Schumacher mais perto do que nunca do Coulthard. O que parecia que não ia acontecer, que seria uma briga, pode pintar. Coulthard e Schumacher, 1,5 segundos a diferença. Barrichello é o 7º, o Hill é o 8º. 9º é o Salo. Rubinho Barrichello abriu para o David Coulthard passar, com isso perde contato com o Trulli outra vez. Veja que perde muito. Aí vem o Schumacher. Vamos para as 2 voltas finais, porque Häkkinen já completou a volta de número 63. O torcedor que está em casa aí sabe que ainda tem a chance também para o Rubinho, que é de uma quebra ou do Irvine ou do Ralf Schumacher, que estão em 4º e 5º. Um problema qualquer, um problema mecânico. Só para sua informação, o Irvine está virando normal, 27,3, está num ritmo bom, mas o Ralf realmente está mantendo a posição ali com alguma dificuldade, está virando na casa de 29,6. Na briga de pista não tem condições de ser superado, porque ele tem 14 segundos de vantagem em relação ao Trulli, que é cedo. Você vê lá como abriu o Rubinho pro Schumacher, com isso o Hill mergulhou para cima dele, ó. Aí passaram a dividir a curva. O Rubinho por dentro, o Hill vem por fora. E o Hill faz a ultrapassagem em cima do Rubinho. O Rubinho tinha que ter permitido a ultrapassagem também pro Schumacher um pouco antes. Aí o Hill chegou mais e o Hill foi de todos o que soube se aproveitar dessa coisa do piloto tirar o pé para desacelerar, para permitir a ultrapassagem para o Schumacher. Já já nós vamos para a última volta do Grande Prêmio da Espanha. E agora já ficou muito difícil para o Schumacher, que ele está 2 segundos atrás
No Coulter ele não tem essa altura, parece que não tem essa mágica toda para fazer. O Mika Häkkinen já vem para completar 64 das 65 voltas. Rubens Barrichello tem a 8ª posição, perdeu a posição para Damon Hill. Aí você vê Mika Häkkinen completando 64 voltas. Nós vamos para a volta final, são 65 voltas. Häkkinen, Coulter e Schumacher. O Coulter virou 27,0, Schumacher 28,3. A diferença é de 2,8. Aí você vê o Schumacher fazendo a ultrapassagem também em cima do Hill. A gente já tinha feito no Hill, fez no Rubinho. O Hill é que veio na carona dele quando fez a ultrapassagem em cima do Rubinho. O Trulli está ali entre o Coulter e o Schumacher. Vai pintando a corrida com vitória do Häkkinen, com o Coulter na 2ª posição, com o Schumacher em 3º e com o Irvine na 4ª posição. Para que a pontuação fique assim ali. Schumacher com 30 pontos, o Häkkinen com 24, o Irvine com 21, vantagem ainda de construtores para a Ferrari, uma vantagem menor agora, mas ainda vantagem do Häkkinen para o Schumacher, mas uma recuperação importante porque o Häkkinen chegou 12 pontos atrás e pode sair só 6 pontos atrás. A equipe McLaren já está toda ela pendurada na grade aqui no pit wall, no muro do box, esperando para comemorar a dobradinha. O Häkkinen já vem se aproximando. O diretor de prova fica aguardando. Aí vem o Häkkinen. O Coulter permanece na 2ª posição. A equipe McLaren toda ela espera. Já vai vibrando a equipe McLaren. O Häkkinen passa devagarinho, recebe a bandeirada e para. Mika Häkkinen vence o Grande Prêmio da Espanha. E depois acelera de novo e faz lá uma graça. Coulter cruza o 2º. Schumacher cruza o 3º. Rubens Barrichello cruza na 8ª posição. A festa da McLaren. Ela volta a comemorar e volta a fazer uma dobradinha. Häkkinen vence o Grande Prêmio da Espanha. Chega 6 segundos à frente de Coulter, que é o 2º. E chega 4 segundos à frente de Schumacher, que é o 3º. O Irvine, só agora vai passando o Irvine para completar e para confirmar a 4ª posição. Irvine é o 4º e permanece ali na briga do título. Ralf Schumacher vai passar para ser o 5º colocado. Trulli em 6º. O Trulli, o Hill e o Barrichello já passaram. Já receberam a bandeirada. O Ralf Schumacher, que vem na mesma volta do líder, foram apenas 5 os que completaram 65 voltas. Isso se o Ralf Schumacher passar, né? A hora que ele passar para completar a 5ª posição. Vamos apenas esperando que passe o Ralf Schumacher para completar a 5ª posição, somar mais 2 pontos. Você vai vendo ali o Rubinho, o Hill logo atrás. Na pista eles chegaram na posição inversa e o Ralf não vai passando, para que nós tenhamos aí a confirmação dos 6 primeiros colocados. Com o Häkkinen em primeiro, Coulter em 2º, Schumacher na 3ª posição, Irvine na 4ª posição, Ralf Schumacher em 5º, agora sim, Trulli em 6º, Hill em 7º, Barrichello em 8º, Sala em 9º, Fisichella na 10ª posição. Dobradinha na McLaren, voltamos já já com a festa do pódio aqui em Montmeló, na Espanha. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Um instante que vai chegando aí o vencedor da prova, o Mika Häkkinen, o campeão mundial, o Mika Häkkinen. Mika Häkkinen, que somou mais 10 pontos aos 14 que tinha, foi para 24 pontos. O David Coulter somou mais 6 pontos ao que tinha, foi para 12. Mas o Schumacher, com mais 4, foi para 30 pontos. Aí você vê o Schumacher olhando ali, não deve estar nada satisfeito. Schumacher tem 30 pontos. O Irvine foi para 21. Então nós temos Schumacher com 30, com 24 Mika Häkkinen, com 21 o Irvine. O Frentzen não chegou. Olha só, olha o Schumacher, a imagem curiosa. Ele ficou olhando ali o pneu, olhando. Ficou olhando para a McLaren, o cockpit, como que diz assim: se eu tô sentado nesse carro, amigo, eu dou uma voada, sumo na frente que ninguém me pega. É que o Häkkinen é um sujeito mais sério, mas não tem muita essa de brincar, não. Se fosse outro piloto ali, quando ele foi chegando, ele ia logo cobrindo para não deixar, fingir que não podia ver alguma coisa lá. Mas ou então ia para lá para o Ferrari, ficava olhando a Ferrari para dar o troco. Que é tipicamente uma provocação do Schumacher ali olhando. Não, o Schumacher estava, na verdade, vendo o estado dos pneus da McLaren. Isso é que ele queria saber, é uma informação até importante, porque depende do equilíbrio do carro para ver em que condição termina o pneu. Ele deve saber
como é que estava o pneu dele e foi ver como é que estava o do adversário. Agora, um resultado muito importante para a McLaren. Claro que ela era amplamente favorita nessa pista que favorece. A gente já dizia quando encerrou a corrida de Mônaco que essa pista de Barcelona era das mais favoráveis à McLaren durante todo o campeonato. Então agora a coisa fica um pouquinho diferente. Schumacher ainda é líder, muito bom, porque nessa altura a Ferrari o ano passado estava bem atrás, mas ainda é líder, mas a diferença agora é de apenas 6 pontos. Grande esperança da Ferrari está no Canadá, onde as coisas se equilibram, né? Ferrari e McLaren ali é igual. Você viu na pesagem aí que o Schumacher brincou com o irmão Ralf Schumacher e depois, de forma meio seca, mas cumprimentou. Cumprimentou o Mika Häkkinen, cumprimentou o Coulthard, a iniciativa do Schumacher de cumprimentar o Mika Häkkinen, de cumprimentar o Coulthard, uma imagem que não é muito comum que você vê. Aí o Mika Häkkinen brinca ali com o Pasquale da FOA, que fica ali responsável por essa movimentação dos pilotos, levar os pilotos para o pódio, depois levar para a entrevista coletiva. Tá ali o Pasquale puxando ali o Mika Häkkinen, vencedor da prova. Já nós vamos ter a festa no pódio. Häkkinen em primeiro, Coulthard em segundo, Schumacher em terceiro. O campeonato tem Schumacher com 30 pontos, Mika Häkkinen com 24, Ed Irvine com 21 pontos, o Frentzen com 13 pontos. E o Coulthard que vai para 12 pontos para tentar se aproximar um pouquinho mais dessa briga. É importante lembrar que o Rubinho continua em 8º no campeonato, tem 6 pontos, agora vem outros tipos de pista pela frente, como é a de Montreal, onde ele conseguiu o seu melhor resultado até hoje, quer dizer, depois ele conseguiu também em Mônaco um segundo lugar, mas em Montreal ele já fez um segundo lugar. E é sempre uma esperança dele voltar ali para... O grande alvo, objetivo do Rubinho este ano é estar entre os 6 primeiros do campeonato. O Rei Juan Carlos estava lá ao fundo, ele participou ativamente de tudo hoje aqui. Ele visitou as equipes, ele andou de carona no Fórmula 1, no McLaren para 2, num duplo da McLaren com o Martin Brundle pilotando, vestiu macacão, capacete, viveu as emoções, esteve na torre de controle da direção de prova, está ali junto do pódio. Só falta tomar banho de champanhe agora no final. Vamos ver como se comporta o Mika Häkkinen, o Coulthard e o Schumacher. E ele vai entregar o prêmio para o Mika Häkkinen. Está aqui na cerimônia. Nós temos o terceiro lugar o presidente da Federação Espanhola. Para o segundo lugar, como seria o governador da Catalunha. E nós vamos à execução do hino da Finlândia. Complementando, dizem os espanhóis que é famosa a paixão do rei Juan Carlos pelas motos. Inclusive é um motoqueiro aí de fim de semana. Tivemos a secção da finlandesa, vamos ao hino britânico pela vitória da McLaren. Vamos à festa do pódio. Nós vamos ter a entrega ali do vencedor, o rei Juan Carlos. Juan Carlos I, rei da Espanha, entregando o troféu para Mika Häkkinen. Depois nós vamos ter o troféu da equipe vencedora. Uma homenagem ao Adrian Newey, que vai lá em cima representando a McLaren para receber
esse troféu. O Ron Dennis abre essa exceção, normalmente é o Ron Dennis quem vai. O Samaranch, Juan Antônio Samaranch, presidente do Comitê Olímpico Internacional, entregou o prêmio. Aí você vê o presidente da Catalunha, que é uma espécie de governador do estado. E o prêmio para o terceiro lugar para o Schumacher será entregue pelo Carlos Gracia, presidente da Federação Espanhola de Automobilismo. Aí todos devidamente recebendo seus prêmios. Ao Samaranch, vamos todos respeitarem que o rei deixe o pódio para começar a festa de champanhe, né? Veja, o rei Juan Carlos conversou com o Schumacher. Uma personalidade, uma simpatia impressionante. O rei Juan Carlos I da Espanha, veja como ele conversa com o Mika Häkkinen. Participou, fez questão de participar de tudo, falou alguma coisa engraçada ali que o Coulthard gostou e riu. E agora partindo da champanhe. Mas e ele saiu na hora. Ele estava dando muita sopa aí, olha que ele viu o Coulthard pegar a garrafa de champanhe e ele saiu fora. O banho ali no Edranil, a festa do final do Grande Prêmio da Espanha. A Fórmula 1 volta a se reunir daqui a 15 dias no Grande Prêmio do Canadá. A briga pela primeira posição de Schumacher e Häkkinen, vale a torcida por Rubinho e Pedro Paulo Diniz. Estaremos juntos com a Fórmula 1 daqui a 15 dias. Não se esqueça, nessa quarta tem Palmeiras jogando em Cali, começando a decidir o título da Libertadores da América. Palmeiras tentando o título inédito na sua gloriosa história. E agora você fica com um esporte espetacular. Atração, futebol de areia, com a participação do Renato Gaúcho, Fórmula 1 daqui a 15 dias no Grande Prêmio do Canadá. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.